Caralho, Insta-Pixer-Nunos. E quando eu falo que o boneco é forte, me chamam de louco. Me chamam de louco. Vou ficar aqui em cima pequenininho, ó. Pra você ver. Ah, fala dele. Ah, rapaziada. Atena e Cernunos. Ó, baniram a Hel, baniram da G, Atlas e 7. Mano, esse cara tem muita cara, velho. O tamanho do rosto dele, filho. Esse cara aqui roubou o rosto desse daqui, velho. Esse aqui tá sobrando, que tá faltando. Por que será que esse irmão não foi pro Mundial? Não, o Paul já tá o Paul já tá no assim, velho. Já vai começar como? Daquele modelo. Será que o Paul vai de Hades ou o Hades é solo? Não, o Thor tá banido. Mano, o Adapt é o melhor Thor do mundo, pô. Isso é tudo, né? Era, né? Hoje em dia eu não sei como é que ele tá. Que estranho, tô pequenininho aqui, sabe, galera? Olha, o Adapt tá shapeado, filho. Olha aqui nele. Olha esse trapézio descendente dele. O cara tá largo, filho. Vou ficar do lado dele pra vocês verem como eu sou grande igual ele, ó. Aí, ó. Tô do lado deles. Cara, o Hades tá tão forte que eu lembro quando ele era criticado. Né? Antes era uma merda, né? E aí, Gimor. Esse menino aqui parece mentira. Ele parece um manequim de mentira. Ih, lá ele! Era só um teste, boy. Ih, vocês viram que ele nem recuou? Era um teste, boy. Ih, lá ele. Lá ele, queria dar uma bitoca em mim. Ih, olha lá, tá tortinho. Tá tortinho já, filho. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Raminha? Suzano? Adapting de Suzano. Ih, rapaz. Materaço? Nemesis. Tá, o Hades realmente é mid. E o 7 é solo. Mano, esse cara aqui parece um homem das cavernas, velho. Que porra é essa? Esse maluco aqui nasceu 5.000 anos atrás. Que porra é essa? E Flame. When you're able to really solidify your damage. But the Ravens, they've got this global presence with the Athena. They're gonna have that easy. Esse cara que falaram que é bom, não. Não esse. Esse aqui eu sei que é bom. Falando do solo dele, falaram que ele é bom. Esse é o mid, será? Agora mostra essa porra. Posso voltar pro meu campo, não posso? Já viram o pick ban. Fazer apostas? Querem apostar? Ravens? Titans? Não tá errado isso aqui não? Ravens, Titans? Iniciar palpite. Tinha Adapting. Timpou. Ó, vocês têm um tempinho aqui, ó. 5 minutos. Quem vai ganhar essa partida? O povo spama 7 mid? Ah, pode crer, né? Pode ser o 7 mid então. Apostem, apostem. I think this mid 3v3 is going to be the most interesting dynamic of this matchup here. Again, you have a sub playing in for the Highland Ravens in that support role. Going to be Kha'Zix stepping into this spot. You got Angry, who's going to be playing on a little bit of ping and then adapting, jumping himself onto the Susano. So I'm going to be keeping a lot of my eyes and attention
at least towards this 3v3 fight up. Vai ganhar que não perder, At fatos. least a lot of this early Fatos e stage fatos. of the game. Tartarus Titans on the opposite end. You mentioned the double assassin goes through the Atlas for some nice easy CC. And a lot of prot shred more than anything. Solar trocar muito também? O Solar Troll nunca foi de time muito grande. Feels like objectives could go really quickly as well to some of Ele these é bom, o Solar Troll. O Element é o maior hater do Adapting que eu já vi na minha vida. Nem sei o motivo até hoje. Our first best of 3 of the SWC group stage between the Highland Ravens and the Tartarus Titans. For game number 1, we'll throw it over to Dulcin and Mifflin. Let's start it off with some high-octane matchups here, and it's the Highland Ravens Onde que eu fico? and Onde que eu Tartarus fico? Titans going toe-to-toe, and we talked about it on the SPL waiting room. You favor the Titans in tipo this aqui, assim? matchup, but adapting in the pre-game interview talked a lot about Assim? how the Titans are expected to win. They're the SPL squad. What is there to lose? Let's come out here and have As some outras fun. são bonitas, eu achei mais legal dos Ravens. E Raven é a palavra da hora, Raven. Works, and he picks up a Susano. Some stylistic plays, maybe potentially here in game 1, but if nothing else, a team with nothing to lose is always a bit threatening. And just to speak to that mentality, that is a two-sided coin. On the other Vamos side, ver. Tartarus Titans, O they're 7 not realmente é unaware of the mid. situation. They come and they say, we're the heavy. Ah, até não vai roubar o buff? Que porra é essa? We're in the SPL. A lot of people didn't even expect us to have Que to porra tá play acontecendo this aqui? event. So, in a situation like that, Que é I've had isso? the opportunity to speak with aggro, and Lord knows anytime I can invoke aggro, I'm going to. Ela roubou só os pinos pequenos, que porra. In a situation like this, if he's the Highland Ravens, Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando, olha lá. Ó, a Atena levando pica. Post up on the fire giant and just stand Ó, there. ó o Atlas, não para, tá? Não para de bater. Ele vai batendo e vai batendo. Só que ela tem mais XP do que ele. Ele tá gerado XP, o Atlas. Oh! Saw a bit of that from the Highland Ravens. Some of those matches went long. Actually, we only had one set. Deu taunt pra caralho. Que é isso? Tá tiltado. Tá tiltadinho dando taunt. Que isso? Esse chase aí. Mano, tá estranho essa... Stealing away some of the jungle, and I think worth talking about Sino's pick here, Myth, as Kha'Zix will get pulled back by Aurora. Stuart will add bit of good damage. Olha lá, eles são muito loucos, velho. Ela não upou o taunt? Ela não upou o taunt nível 2? Ela é louca? Ela upou a deste depois de upar 3. Ô, Kha'Zix. Tá de sacanagem? Tá no level up automático, só pode, velho. Agora deu taunt antes, eu tô louco. Eu não tô louco? Eu tô louco? Aurora does at least hold on to the meditation though, so if another fight does happen, should heavily favor the Tartarus Titans a little bit more in the tank. Insofar as a small Foi taunt, tá bêbado? Desculpa então. Tô maluco, perdão. Ela tem um ROG dela ainda, né? Pega a piroca. Boa, pegou a piroca. Que start estranho foi esse, velho? A Athena sozinha no buff, foda-se. Os dois a descer sozinho também, pegando XP pra caralho. Eu acho que a build vai ser sempre essa aqui, ó. Deftou com a... Surely there's got to be something else here, right? The Com a Chop coisa. wasn't working out, the Naja was basically always banned, then the Nem was sort of hit or miss for Sino, and we were like, all right, well, you know, like they're just playing with him. They probably told Sino to just pick his comfort picks. We'll see what happens in future weeks. We're a month down the road now, and we're still seeing Nemesis. So clearly, this is a type of pick that even when the team has had 27 vídeos da minha ranked. Pior que o 7 vídeos não é ruim não, viu? I think Nemesis really simplifies some of your late game engagements as well. So simple for Sino to walk into a fight and say, whoever you see gets slammed by my ultimate, that is the ultimate target. I want everybody on this guy. Makes it very easy to coordinate some of these attacks. And when you look at how the fights are going to start for the Highland Ravens, Acho que um jogo nice, pô. I suppose counter initiates as well. Kana goes in with the dazzling offensive. You don't have defense anymore, bud. You stick around. Pretendo, pelo menos, né? Or Kha'Zix dash taunt. You don't have defense anymore, bud. Stick around and find out. So could be that the Tartarus Titans do look for a bit more of a counterpunch style with a composition like this. O boneco mid é bom, mas os caras não jogam com ele não. É, isso aí você falou verdade. Slower, make a mistake, punish you heavily style of play. And then you've got really good tools to keep people locked Ela dá down show, post hein? initiation as well. SOT
with the pillars of agony. Bom que o Agni é de boa contra... I like how this Titans draft lines up, but if the Highland Ravens Ô, establish a louco! lead, could be scary. Sot goes beneath the tier 1 tower. Jetstream Ele levou o tiro da torre. applied, and Adapting's back Me in. emocionei, First blood for the do... King. Back on land, and Sino desperately trading the damage, but he's got it. He turns it. I De didn't auto think he had it reset, there for a bitch. moment. And Sino De auto reset, goes bitch. kill for kill, but it's Adapting for first Ela deu blood básico. for the Highland Ravens, and Paul will flex his muscles over in mid. He'll dive Troca angry com and give the 7 mid, Titans troca. advantage. I was so certain Não tem the action troca, was gonna be bebê. mid and mid alone, but Não tem somehow, troca, boneco someway, retardado, Sot cara. forces a fight on the right simply by dashing into a tower. Not the pacing you'd expect from a Hades. Not exactly Mano, é até injusto, velho. Assassin contra Mago no mid, velho. É injusto. Rafunk 98. Valeu pelo seu sub no canal, mano. Tamo junto. Obrigadão pelo seu apoio na live, é nóis. Ó, você aí, Rafa, e geral que tá na live, tá rolando sorteio da skin do Poseidon. Up the gold as well for the Titans. That extra kill brings us back to even. Yeah, where the Ravens had a really nice pace going. There was a, half a level for a bunch of the members of the Highland Ravens. I like Highland Ravens. Unfortunately for Adapting, Sino right on. Live cedo é pra ver o Mundial, que não é Mundial. That kill back. I think we need to see more of that from Paul Miff, not only in this set. Nice. Thanks. Not only in this set against the Highland Ravens, but all weekend long. I think it's been a player who's had confidence, but hasn't been able to express it properly over some of the phases here this year. Plays like that, I'm diving in, I'm trying to solo kill off Angry. Only means Nossa, ele tá muito itálico, velho. Ele tá muito tortinho o Paul já, velho. Ah, que sem graça alguns caras não terem a webcam ligada, tá ligado? Just watch how Paul's been maneuvering the map. So far, Sino's been hovering in the jungle pretty consistently. Hasn't leached too much. A lot of that neutral farm's been going to Paul as well. Você fala, achar um lugar legal pra ficar. Se ficar aqui é muito ruim. Those solo kills will continue. Oh, it's got the Jetstream on top, but Adapting this Olha, time. tô bem posicionado aqui agora, hein? The assassin, double assassin. Dá pra fazer assim, ó, olha ali, ó, aqui, ó. Could make life difficult for Angry and Vaporsh Coast later on in the game. How important do you think it's going to be to get on this Agni? How difficult do you think it might be? Em cima dos caras lá, você viu? Tô em cima do Adapt. One kill down. Not out of anything just yet. Gonna take some time to build things up, but later on. Não, tem que me dar o all-in. Valeu por receber de 2 meses só como cu de macho. F. Esse nick me pega muito, velho. É foda. Tá usando pra Ravens? Ah, não tem torcida aqui no momento, não. Eu gosto do Adapt e gosto do Paul. The global presence from Stu, SOT's a diver as well. Hades, essentially just another magical assassin that happens to be incredibly tanky while ulting. Means that you'll get to the Agni. It's what can Angry accomplish before that happens. Are you starting the fight by tossing out a bomb stun, double bomb combo that's dropping one of these carries to 50%, and then disengaging and dragging the Tartarus Titans as far into the Highland Ravens side of the map as possible? If that's the case, that's nearly ideal situations because the counter engage of the Ravens, similarly to the Tartarus Titans, is also incredibly strong. For the most part, expect o jogo 7 minutos tá 2-1, mas o Gold tá basicamente empatado. E olha o spec, ó. Esse aqui é o Speckzilla, roubando XP do jungle. Make it very difficult for the Tartarus Titans to stick to their targets. So, for now, I think it would be of the Tartarus Titans' best interest to continually put pressure onto Angry, slow down some of that damage. Apareceu que ele comprou defesa mágica. Foi bug, não foi? Angry goes right into Divine Ruin. Tá bugado. Tá mostrando o item de quem esses caras compram, em vez de quem esses caras compram. Ó, comprou uma capa. Ele tá com a capa. Ele não tá com a capa. At least for now, the pace is going to slow down a little bit for the Titans with all the stacking that needs to be done. The Crusher for Sino. The one holdout as far as stacking. Proxyzilla? Golden Blade, Brawler's Beat Stick, Divine Ruin. So a couple instances of anti-heal very early on in the draft here, Myth. Obviously, you expect Hades to vídeos.
Foi uma fight bem estranha. Gastaram tudo, mas não tinham nada. É, tá trocado o bagulho de compra de item. Então, quando esse God aqui comprar uma coisa, na real foi esse God que comprou, tá ligado? Angry can feel much safer. The self-peel potential of the noxious fumes through the roof. Pô, mas esse cara aqui é judiado, né, tadinho? Esse ali é meio judiadinho, né, coitado? Do it all again. This set doesn't have the strongest disengage if you can catch him before the leap. It still is. Quem que esse Zé aqui? Ah, é torcida, né? Criticou bem? Ah, é o criticou bem depois do tiro, né? Could make it very difficult for Paul. You know, I think if you're the Ravens or their fans or anyone who's just cheering for upsets here this weekend, eu queria ser um Art e comprar Golden Blade. A de Golden Blade, o clã dele nem é forte. Quer apostar que eles vão falar no patch que vocês vão renovar o Spectate? Espero que sim. O Spectre do Smite deveria ter aquela barrinha de tempo, tá ligado? Você volta pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Vai ser muito gole. É Edilson, belezinha? Ah, fizeram a Gold aí. Não tem ninguém lá? Mano, ia ser... Mano, imagina se esse Atlas mira no Pyro e rouba o Pyro. Aí ele faz a Gold e o Pyro. Nossa, ele ia ejacular. A little bit closer to even. Smart response from the Titans, though. Hey, there's 4 people on our Greater Scorpion. They're almost assuredly going to go for the other one. Almost assuredly going to go into the Pyromancer as well. So move over towards that Gold Fury and remove the opportunity for the Ravens. Because I was about to say, this is looking like a pretty decent itemization difference between these hunters that should favor the Ravens around a Gold Fury fight. Shadow stealing first slot for Vaporish means you've already got access to crit, which means you just olha, o Rama ele puxou King Size, por que será? Also objectives, whereas on the other sides too, I like to pick up a little bit more tank shred, King Size in that first slot. Por que será? Porque tem mid físico, talvez, aí não sei. Kana as well, if you're worried about that initiation, you could deal with him a little bit more easily. Se ele roubasse, virava um Fusca. That portion of the game is going to be a little ways off considering the pace that both of these teams. Fusca azul ainda, pra fazer criança se bater. And if that's the case, o Adapt é um levelzinho abaixo da Nemesis, hein? Ô, louco, a Nemesis executou. De segundo item. Always feeling like Coast has something in the back pocket, right? How many EU SEC games have we watched the Ravens play where... Olha, o 7 comprou a Aegis. Upado? Não, agora arrumaram. Realmente ele comprou a Aegis. Não, pera, tem cooldown ainda. Sei lá, velho. Oh, beautiful taunt. Vai morrer. Na real, a ult da Athena deu mitigations. Oh, nice. Para, vai embora, sua mula. O Kurt Cobain do crack é maluco, velho. Ele tava safe já, era só ele ter ido embora. Tá emocionado, hein? Tá emocionado, hein? Não, esse aqui não é o Mundial, né? Esse aqui é o estágio de grupos, né? But then a couple of small stumbles from the Titans maybe make it a little bit more even as well. Stu doesn't connect with all the ultimate shots. Allows Vaporish Coast to reset himself slightly. Fortunately for the Titans, Vaporish Coast, maybe his one Achilles heel is that is a very, very confident player. He is not concerned about his HP pool whatsoever. Vai meter uma katana agora. Qual que vai ser? Eu chuto que vai ser a Serrated. Esse item aqui. O Suzano já tá rushando o Heartseeker? Divine e Caronte. Santos tá fraco? Não, tá louco. Santos não tá fraco, não. Eu não acho, não, pelo menos.
these two teams clearly miff. Neither jungler outside of a fight over in the dual lane clearly okay with slowing down the pace of this game. So I wouldn't be surprised if we don't see another big fight for the next couple of minutes of this game. Potentially a buff again, but we might be steamrolling towards Pyro, Gold Fury trades for a little while. Look at how the level deficits have shifted, though, Dave. We were talking about a level lead for Agora o Adax tá na frente do Sino em level. Stu's got the lead back, 14 to 13, but maybe more. Caralho! Eu na minha ranked aí, rapaziada. Oh, esse cara, ele é muito corajoso, filho, pro meu gosto. Ai, não morreu, nem fudendo. Ah, o Paul. Ah, o Paul vai estragar a festa. Não, deu nada, deu nada. Que eu durmo, se eu follow. Igual, esse cara só usou bis porque ele chegou muito perto, velho. Ele é meio malucão pelo jeito. I feel like you could have stuck to him a bit more there. Off post Aegis after landing, but the Tartarus Titans show up in numbers with 4. SOT was slow on the rotation, actually just walking from his fountain. Heads Blue, legal seu follow também, bem-vindo. To keep the Highland Ravens from sticking around. Gold lead largely equalized, but power spikes certainly there. I'm keeping my eyes on SOT. Bancroft's already, now Polynomicon as well. We talked about that Hades O Norman Mag não, ele é main mid. Ele é main mid, mas joga de tudo. Ah, alguém me confirma, o que o Tato do Cu dá? Ele dá MP5 para o seu time inteiro. E dá um pouquinho de gold também. And I'm used to seeing it when a team is far and away ahead and playing aggressive, or far and away behind and fighting defensively at this point in the game underneath their towers. Does this give you any indication for how the Titans want to play, or is it just a good item in general? I mean, the stat stick on Emperor's Armor is just fine. That passive, though, it's gonna be a while, I think, until we see the full value of it. Oxi, o cara rushou em Paris. Nem tá rolando dive. Não dei like nessa compra. Não teve nenhum dive ainda, né? Caralho, ele já upou o Med, já upou o outro ativo também, o Bracer. Isso aqui é o quê? Isso é um Bracer também? I'm curious to see how this one pans out. Foi o Bracer? Titans and the Highland Ravens will rotate to the Pyro. So it should be Oni Fury to the Titans. It is Paul in range to steal the Pyromancer, but instead it's an initiation from Kha'Zix. But adapting doesn't have enough damage. We'll send out the Typhoon defensively. Que dano que o Adax levou, velho. Highland Ravens to get the Pyromancer. So we were somewhat correct here, Myth, where there is some. Ai, que ódio, cara roubando. Eu odeio quando eu sou roubado, velho. Ah, roubou todo o totem deles, olha que filho da puta. Eu acho que não deveria ter como roubar. Não deveria ter como roubar. Ah, é um anticura que ele fez. É um anticura. O Bracer mais uma vigia. E aí, Pedro, é muito... Mano, o Bracer é roubado, porque você põe 2 wards, uma maceta, uma normal, e o Bracer. E o Bracer, ele conta com uma terceira ward, e não só na anterior. É muito bom, velho. Você acha que vale a pena jogar Smite 2023? Ah, pela diversão vale. O jogo é divertido ainda. Similarly to how when SOT rotates out towards Duo, that's when Gold Fury happens. If Stu's here, this is a real attempt at the fire. Stu is here. Again, this one's going to be somewhat slow. I mean, you're only 17 Smite? Ah, se tu não for stream é divertido, pô. Você consegue jogar, pelo menos. Ai, Agnezinho, corre, meu príncipe. Ele tava sem dash? Que porra é essa? Tome auto reset, tome, tá? Ô, louco! Ô, pô! Ele não para! Ele parou. Sentences, Paul will back away with the second kill of the fight for the Titans. SOT still with Pillars of Agony. Think he'll get stunned out. Uses the Pillars. Ô, tomeado, hein? Pedrosca, obrigado pelo seu sub no canal, mano. Tamo junto. Valeu pela live. Primeira vez.
Gente, tá rolando sorteio, viu? Participa aí do sorteio do Poseidon. Titans just playing with a bit more confidence right now. Proactive on map. Pull the fire, say, you coming here? No, then we're coming to you. Catch out in that mid lane. Angry must have dashed. And that's got to be why the Tartarus Titans make that call. I didn't see it on map, but the fact that he didn't see the dash in his own tower, I think pretty indicative of what had happened there. Mano, é sério mesmo que esse Agni deu dash pra quebrar a torrezinha? Aí é sacanagem, velho. At least make sure that Sino pays for it with his life. Had Sino made it out alive, it's very likely we see the Tartarus Titans just reset the base, group up on fire, and take it for themselves. Or maybe even had Stu elected to build towards crit, it would have been a fire giant. Regardless. Instead, the Tartarus Titans take their small win. Now reset once more. Olha o dano, velho. Olha esse dano aqui, cara. Puta que pariu, velho. E olha o tanto que ele consegue tancar ainda, tá ligado? Ele só tem, tipo, um machadinho. É muito absurdo, velho. É muito absurdo. Essa Nems aí. Nossa, olha o level do solo e do jungle, cara. I will say, when Adapting was trying to trade out onto Sino, I was like, why is this kill taking so long? Looks like it's a bit of bruisery itemization added into the build. Derrubaram a torre da solo Titan, mas nem a Raiz percebeu. 5x5 torres? Onde tá escrito isso? Ah, aqui? Não, mas tá certo, porque derrubaram a torre aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá certo, olha. A torre daqui caiu, olha. Hey, let's both get into that back line. We're both going to be pretty survivable, and you've got just enough damage output to threaten some of these carries. O Messias narrando até o cara foi normal com palavrão. É que, tipo assim, narrar esse campeonato aqui é foda, porque nada acontece. Nada acontece. Tá ligado? Por isso que eu não narro, por isso que eu só fico tipo, assistindo e comentando. Mas ó, vou falar pra vocês, as TF que tiveram foram maneiras, vai. Teve play dos dois lados nas CFs aí. É meio triste, né? Ah, eu tenho 4 itens. Ah, eu tô indo pro meu quarto, o suporte. E eu tenho 2 itens. Os caras têm 2 itens, mano. O suporte, velho. 2 itens. Pô, a vantagem é total da Tartarus, hein? O suporte deles tem o inicial fechado, enquanto a T não tem nada. The back pocket of the Tartarus Titans soul laner. A little bit more power spike coming his way. Whereas the Highland Ravens, they'd like to fight now. Ô, louco! Tome! E tome! E tome! Pô, foi embora. Mano, o ADC macetou a Materazo. Snipado, bitch! Eles não estão aproveitando, parece. Igual, o Paul ficou com 1 de vida e o time deles deram de engage. Não entendi nada, cara. Vai ser fire da Ravens, eu acho. Da Ravens não, da Titans, eu acho. 40 seconds on Kana's respawn. Tartarus Titans go ahead and pull the fire giant. Começou cedo hoje? E se tudo der certo, vamos acabar tarde, rapaziada. Vai até tarde hoje. SOT though, still pillars of agony. Paul still with the set all ready to go. Now Angry, a chance to steal from range. Remember, that's what an Agni brings you. Here comes the pillars from SOT, and it's got Kha'Zix. Should be one here for the Tartarus Titans. And it is. Vapor's Coast now desperately backpedaling away, but no chance. And the Titans simply too clean on the right side. They play. Eles estão vacilando, velho. You're feeling good about an FG pull a moment ago. I think you're feeling even better here if you're the Titans. Maybe after a reset or just using your numbers advantage. Adapting drop. Morreu no polo da Micon. And that'll be an FG. Mano, eu tenho certeza que esse pique aqui vai fazer esse nerfado, isso nerfado, isso nerfado. Eu tenho certeza, velho.
que esse pique vai fazer isso aqui tudo se nerfado. Anybody to walk up. It could be Kha'Zix, it could be Kana, the tankiest targets of the Highland Ravens, and he's going to do upwards of 50%. Unfortunately, it was Adapting, who would have likely died from 100 in a situation like that, and even loses out on the beads on respawn. So 2 minutes till he's got CC immunity available to him. The Tartarus Titans have just played this 19 to 23 minute mark. Talvez Agni com a Athena não foi uma boa ideia. O Agni consegue dar dano pra ajudar a Athena, na moral. You've got the exact same advantages you did previously. Can Kana make some magic happen? Now 3,000 gold down. Hasn't been able to get it done just yet. Fire Giant low. Angry drops the bombs. Olha o tamanho desse escudo, irmão. Is it enough to fully disengage? Stu just needing one more. Won't have the range or the shot to get it done onto Kana, and the Tartarus Titans, the SPL squad, pull the biggest advantage we've seen so far at the 24-minute mark. And now we get to see what that Emperor's armor is all about. You know, these towers going to be a little É, agora a Emperor vai ser pica agora, viu? You're right. Oh, que vida triste, velho. 2 itens, cara. He must have been. He came in late. Yeah, he swooped through after the fact. You know, great decision making here from the Tartarus Titans again. This is something that you really see from the SPL. So often we'll see the teams go for Gold Fury in a situation like that. Hey, we already got the Fire Giant. Why leave it up to risk? We've won a couple of team fights, haven't reset. It's probably a good deal. E o Ramon tá com uma build de pen fudida já, viu? But they're again keeping the Ravens off balance. Hello, says Sino. É, Materaço tá... Essa Nemesis tarada, velho. O boa ult. Anti-healing. Cadê o ADC? Ah, tá. Chegou agora. Mano, a Nemesis, ela deu dive tancando o Fênix e nem usou vídeos. Essa Imperos que se o Atlas está dando trabalho, viu? Agora. Again, I know I've been harping on it so much, but Hades is your siege again. He could just use that Polynomicon to slowly, and it's not exactly slow, burst damage into some of these structures and work through the entirety of the map. So much time left on this Fire Giant power play as well. 2 entire minutes with a buff around the waist of all 5 members of the Tartarus Titans. The Highland Ravens have to figure out something on this defense. E puxou um item de dano, hein? Vai ser o que aqui? Uma Desolation, será? O Ramo Redencial tava assim, ele vendeu. Ele vai fazer o de básico Dominance. Oh, esse cara quer penetrar mesmo, hein, filho? O cara já fez Ezek, Silverbrand e Dominance. Tanque pra ele não vai existir, tá? Eu acho, sinceramente, que ele nem precisava fazer tanta penetração, porque o time inimigo tem um Materazo, que não tá tão tanque assim, uma Athena que tá toda carcomida, e o resto, tá ligado? Não precisava de tanto de pen, precisava. Se fosse um jungle tank, um solo tankudão e o Athena tankudona, até que eu entenderia, mas... Sei, eu acho que ele exagerou um pouco na penetração. Você nem qual sorteio? É Poseidon. And you mentioned it just a moment ago that the Titans in a lot of our SPL, if not all of our SPL squads, teams that will play down to the final seconds of their FG buff if they feel like they've got that advantage. So you could see, you know, eu acho que o inicial upado ia ser melhor do que os Dominantes pra ele, por causa do Silverbrand. Eu acho, não sei. So not liking the chances. It'll look like maybe one more reset unless the Titans were able to catch the Highland Ravens a bit unawares, which they're not. Actually, don't mind that from the Ravens. They extend out. They know the Titans somewhere on the left side of the map. Let's see if we can pull away some jungle farm, itemize a bit more effectively. And in 25 seconds, the buff will fall off and we'll be heading into the next Fire Giant. Which of course then puts you in a real awkward spot here, man. Todo ano da mesma skin, sim. Esse ano vai ter a do Thanatos, né, no Mundial de verdade, quando acabar o acesso aqui. Mas é sempre a mesma coisa. Ah, tendo puxou um Imperos agora também. Mano, eu tô com dó de quem entrar na frente desse ramo, velho. Ele vai vir machucante, tá? Será que ele vai vender o inicial dele também? O Cernunnos?
Mano, pelo que eu percebi desse time do Adapting, eles são bons, só que eles são inocentes. Eles não têm a experiência do competitivo grande. E deu pra ver que o Senus não é ruim, que o Agni não é ruim, mas eles são emocionados, tá ligado? Eles não têm aquela famosa maldade. From that passive. Right, how long is he gonna be alive? How long are you gonna be alive? How many auto attacks are you allowed to cast, right? It is gonna be very, very difficult with the CC core of the Tartarus Titans. I think Bumba Spear maybe suits him a bit better there. Ô louco, o Seja puxou uma pod de 500 já. Ele nem upou o inicial, ele falou assim, ó, foda-se. Eu quero dar dano. Esse item é quebrado, velho. Esse item que ele fez aqui é quebrado. Demais, demais, demais. Ô louco, sumiu, rapaziada. Ah, a Atena foi com Deus. Snipado. Aqui acabou. Mataram só o Atlas, morreram 4. It's all but a deicide as Kana left running. Just an unfortunate target that the Highland Ravens run into in the jungle. E eles têm um tribuchete, fudeu. Fudeu. You immediately disengage, but because you have to dedicate so much time to actually shutting down this Atlas, just allow the Tartarus. E o Cernus morreu de ult, hein? E o Agni morreu de ult, hein? Phoenix, it'll go quick. Might be able to win now if there's enough damage on Nakana, though the Phoenix. GG, será? Mas elas têm ult, hein? Mas o Rama derrete. Mano, olha o dano do Rama, velho. Acabou. É. Tipo, mataram o Atlas, mas tava todo mundo agrupadinho e morreu todo mundo por causa disso ainda. Actually start forcing some engagements around these objectives, and the Highland Ravens couldn't figure out their answer. That first... Because they know how good Paul's set is. That's no secret. They had to have studied that up at the slightest. Baneiro 7. Wow, they're gonna say... I'm amazed, because if you're not gonna ban the set game 1, maybe they thought, hey, let's just see if it's all that, right? Maybe they knew the set could be coming. Let's see if we can deal with it. Game 1, they could not, and that's it. Não gosto de justo, se não na justa, jogando NA. Eu não gosto de justo. Eu acho muito chato. A meta de justo é muito chata. The Ravens are still gonna try and grab that Cern for very Porsche Coast, and that does leave open the Pele, and you got to imagine one of those may just Paul ones. Very early Pele as well. I mean, we look back to the Tartarus Titans history of picks for their jungle, and it's almost always been exclusively 10th pick for Sino or 8th, 9th pick, depending on what side. Aí esse Vice Pick do Atlas é foda, né? Justinha com bom muito pra que essa época era maneira. Oh, puxou um Maui? Porque esse cara tem cara de ser main suporte, né? Um cara grande. Pera. O Messias é main suporte. O Messias tinha que ser main ADC. A little bit more clear engage, safer engage, whereas you don't have to commit your body by dashing in to get that taunt. You just get the landfall, right? You can just pull in everyone on the side of the Titans if you're positioned correctly, get some beats down. Esse é impostor. Specifically that great early pressure that Maui can bring, especially if you're able to grab the Interceptor, which the Ravens did have good pressure throughout the early game. It's going to be the Nemesis and the Pele. So to me, that says Pele mid for Paul is more likely what we're going to see here. Baba Yaga. He likes that pick. Anytime I see Paul in ranked, it's very rare, but when he does ranked, it's Pele mid or some other assassin. Essa Pelé é mid? I would not be surprised if that's where the Pele goes. Oh shit. You know, there was a thought in the back of my mind there for a moment that maybe we did see this Pele go over. Bandeira Amaderazzo e Ti. Depending on where the rest of the picks went through, so that seems to at least be the case for the Tartarus Titans. So Pele, Atlas, and Das choras no super, mas ADC. Mas ADC chorar eu até entendo, porque é uma classe muito desgraçada a ADC, velho. A dual lane é desgraçada no caso. Did fine for Angry throughout the early game, did get picked by the set, but now this Baba Yaga to kind of go and really force more of late game than qual o melhor supressão que você conhece, sua opinião? Hoje em dia acho que é o Odissan. Na ranqueada, pelo menos. For the Highland Ravens with the Cernanos already picked up and the other top 3 of the Ishtar taken out. A couple of bans over towards Stewart. Fora eu, né, que o pai aqui é bala de suporte. Mas como eu não sou main suporte, eu dou chance pros outros, né?
It's one of those picks that, again, does come on more towards the late game. Cupid does get that extra scaling just by leveling up his dash, so has some great hard carry potential. Definitely something the Titans could look towards. However, I do want to talk about the Baba Yaga v Pele matchup. I don't think it's the easiest. I mean, we saw Paul. Oh, Baba Yaga dá pra jogar contra Pele, hein? The Agni, right? Agni Mais ou menos, né? É assassin. Whereas Baba Yaga has the knock-up immunity in the pot. She can just sit there and say, hey, I don't really care about Pele's knock-up, as well as you go into the house after that volcanic lightning, you're going to get some good damage separation. You're going to be able to knock Tá maluco do meu fone? Esse fone aqui é caro, tá? Não morde ele, não. Game, of course, Pele can just blow through that shield. She doesn't matter. But early on, I think, a little bit extra safety here for Angry. Try not to get soloed out in the early. Porra de Nox contra Pelé. O Haddad jogou alguma coisa com o Suzano? Ele jogou bem, só que o time dele não matou ninguém. Só ele pegou kill praticamente. Eu achei literalmente só ele pegou kill, não foi? Ei, gatão bonito. Oh no, not taken away. I was gonna say that was something that was picked up last time, at least for solo, but that was banned away along with the tier. So then I do wonder where the solo will go for the Highland Ravens. It really feels like tier Alma. Vai ser solo mago do Titan, será? With the Hades banned away, kind of removes that top 3. Anything maybe stick out to you, Charlie, for a pickup? Você não acha que os caras do Mundial não sabem jogar de Nox? Eles sabem, mas o boneco é ruim. O boneco é ruim. You know, Alma did provide that level of CC, that level of the dazzling offensive is going to pull beads. Anything that can do that extremely well. For example, the Kakolin has a good knock-up potential. That could be an option to get some early pressure. Kind of gets beat by the extra bit of shred that Atlas and Nemesis brings, so you're not going to be as tanky. That sort of hurts. You always could go to a Guardian as well. We know the Yorm, for example, is Havana. likes to go to in that Havana. more damage, but still can be annoying. Looks like the Bellona is going to be the option. You see a lot of auto attackers. It's going to be a safe bet nonetheless. So Bellona, Raven for the final 2 of the Highland Ravens. O gato solta muito pelo, né? Puta que pariu, velho. To fight with up against the double assassin. Deita aí, Logan. And also just some extra safety, double CC immunity into the kit. Bellona maybe for something late game setup with that Eagles rally. So it's going to be a little bit of CC, maybe not as much CC as you were talking through. Does this Highland Ravens composition maybe have some of the tools to face off early with the Tartar Titans? Qual vai ser o solo da Titans? More of a late game scaling Ravens comp. This is definitely a late game scaling Ravens comp. You're looking to try and focus out Paul in the early if you can with the Baba Yaga and the Raven, because Baba, with her extra passive, with the fact that she's going to be stacking up, ela é V9. E aí, Butovski, belezinha? Baba Yaga in the early, because you can actually take your dash level 2, and that pretty much vai ser crono solo, só se liga. The house nearby, you've got 2 health potions on lock just waiting for you. So there's plenty of ways to play early game just fine here for the Ravens, but look at their damage dealers, right? The Baba is not going to come online till, 3-4 items. Cernanos can build crit and get active in the early, but up against the Cupid, you better be holding your beads for Fields of Love, or especially warding up, making sure Sino's not in the corner, about to gank you. So it seems to be the Ravens have taken that same style of approach where, yeah, we've got that pressure. We have adapting on the Robin. He can get active, but we're also fine with playing for level 20, 20 minutes into the game, 25 minutes into the game. That's when we're going to fight a Fire Giant. So the Athena that was support for the Ravens last time now might be flexing potentially between support and solo for the Tartarus Titans. Athena solo? Eu acho que não vale a... Não. Atlas solo? Eu já joguei de Athena contra o Bellona e foi bom a partida. Tem como ser o Atlas solo também, mas sei lá se eu gosto. Yeah, I definitely prefer the Athena in solo here. I mean, Sat's been liking it as well. Notably, he only played the Atlas like twice. It worked out, but it's been a while, right? Whereas the Athena, he's been going to time and time again. Has some great damage, as well as if you can teleport and you can sort of ult to the left side of the map, help your team in a team fight, and then immediately teleport back, and you don't even miss a wave, right? If you play this Athena smart, like we know Sat can, it can be extremely annoying to deal with. Toda batalha de assistir. Athena's going for blue buff, guys. Athena's here. Wait, Athena's back over in right lane again to defend Pyromance. Like, there's just so much mobility you can have. So I definitely prefer it in the solo lane, and I'd bet that's where it's going this game. So, for the Highland Ravens, talking a lot about late game, this Baba Yaga probably going to be... A gente de qual time? Ele tá no time da Leviathans. The Bellona going to be aiming towards the late game.
Ele saiu do time do Barra para o time dos boludos. Or is this just a comp that you're going to want to wait until that late game comes through and then try and win the fight then? Yeah, I'm thinking if you're Robin, you have that ability to just O Troll é muito bom. É, ele joga bem mesmo, o Solo Troll. Os solos, eles têm a mecânica muito forte, né, velho? Do NA. Olha, o Radix, o Solo Troll, quem mais? O Fine OK. Eles, em geral, têm a mecânica muito boa. But it's not going to be easy to find ganks onto Paul. He's going to be playing pretty safely in the mid lane. You're probably looking towards duo or saying, hey, if SOT dash is on the wave, I'm going to be there as well. I'm going to be trying to get my soul laner ahead. Oh, que demorinha, hein? Double Guardian as far as the magical Meus amigos, que demorinha. Double Assassin and a Cupid for physical. So a lot of potential shred once again. I mean, this is a composition that we talked about in game number 1 with the Atlas and the Nemesis. You double drop that ult onto a tanky target. Could easily try and blow up the HP bar of this Maui or even of this Bologna. Shinto é melhor mid? Pra mim, o Paul é melhor do que o Shinto. Não que o Shinto seja ruim. I mean, I think Paul is going to have a little bit rougher time doing so. I already highlighted how the Baba Yaga is a bit safer than the Agni in that regard, having the knock-up immunity. Eu tenho que fazer igual o Paul, jogar de mid só com Assassin. Mago é a cabeça da minha pica. Tudo ruim jogar de mago. Agora um Thor mid, um Set mid, uma Pelé mid é quebrar demais. Quem tá bem atrás? É Xhitoman da Xhitoman. I think that's probably the play style here the Ravens should be going for. We'll see if the Highland Ravens can make their way through the early game, try and get to that late game. Again, the EU SEC, we always talk about teams where once they can push past that 25 or so minute mark. Ai, me morde não, filho de uma cadela, filho de uma gata. Kind of hold their ground, maybe get a few thousand gold either up or at least try and stay Esse gato me mordendo, velho. to that point. Could be a good position for this team to be in, could be a great spot at least for the Highland Ravens team. Do you think that this is one that could be going over to game number 3, Charlie? Posso uma pergunta pra tu? Da G, um boneco retardado. Ela dá um combo, matou e consegue voltar pra fugir ainda. Está o adicimal atualmente, mano, eu acho ela muito boa porque ela tem uma trocação muito absurda num V1 e ela é safe. E ela ainda é boa em teamfight, sabe? Por causa da ult. Pele's just as safe. She can use that Volcanic Lightning, get in, get out. You can go into Blink. You don't really have to worry about Aegis. And as long as you're able to just, you know, use that movement speed to run away, shouldn't be that much of an issue. However, I am excited to see Stewart on the Cupid versus the Cernos, because last game it was Rama Cernos, right? And Coast kind of owned that lane for a fair bit. You're not fighting into Cernos as Rama early on, especially if you're not building into crit, which Stewart wasn't. This time around, though, Fields of Love does add that extra level of, hey, I could fight, I could step up to purple buff. I don't have to just sit back and make this a farming lane, so I'm excited to see. Morde também, mas ele é cheio de pelo, vai encher minha boca de pelos. Right, kind of that difference. Olha o tamanho desse gato. I mean, you go from Uau. having, okay, Rom went into the sky and I just had to have good juke boots to avoid some of the damage. Now you have a Fields of Love that's essentially going to force beads almost every single time on the Cernos, because I mean, there's no CC immunity in the kit over there, so I think you're right to A vez de tá proca 15? Eu acho que não. Ela crita, mas não proca 15. Fight Coast back. I mean, we walk back, we're watching the start of game number 1 and Se não se quebrar, né? Ia ser 5 ticks de Kinside, ia ser muito roubado, velho. Adorei esse gato de touca. Ai. Ai, pai, para. Unfortunately for Angry, just kind of got dove on by Paul earlier on, but it was still able to kind of keep up in that. Logan. That was something that the Highland Ravens, I have to highlight for game 1, was even despite that the Highland Ravens were Só jogar Smite. Joga que você perde a saudade um pouquinho. Foram quantos jogos aí? Foram 1. Tá 1 a 0 pra Titans. Possibly the Titans might want to play through the fact that they now have this Athena on their side. Eu acho que devia ter deixado mais tempo, né? O Rico já foi da SPL já. Ele era bem bom, viu? Ele era um suporte muito bom na época. De noite que eu vou dormir, ele deita em cima de mim. Igual um tijolo me apertando. Ele foi de qual time? Ele foi do time dessa skin aqui da Nemesis, olha. Cadê meu mouse? Ele foi desse time aqui. Esse aqui, ó. AFK. Na real, ele foi de vários times, né?
Mas ele foi desse time aqui. Se eu não me engano, ele foi desse time aqui também, ó. Esse aqui. Se eu não me engano. Ele fazia time com aquele Weekend, tá ligado? O Weekend. Só que aí o Weekend quicou ele 2 vezes, de 2 times diferentes. Opa, fala dele. Olha quem brotou aí na live. Ih, minha live bugou. Lembra que o Igor comentou o Mundial e ficou zoando quando o time que ele foi ficado perdeu? Nem lembro. Eu não assistia a live pelos streamers antigamente. Acho que pelos BR eu já assisti, mas pelos gringos eu nunca assisti, não. Achei porque antigamente eu assistia em cal com os moleques, né? Eu, Zuriga e tal. A gente assistia em cal. Aí a gente ouvia a live oficial da Hi-Res. Nossa, quanto pelo, viado. Puta que pariu. Your best foot forward now, probably the most important thing for both these two teams. Yeah, no doubt. And I think the Tartarus Titans, like I said, they definitely got a draft that they were looking for. It seems like em contenção de suporte, tudo é culpa dos outros. Ele é quicado na culpa dos outros. Os caras do outro time dele falavam que ele não treinava e só queria fazer conteúdo de live, mas a culpa dos outros. Aí é as deles, né? Mas ele ficou boladinho. Tá usando pra algum time? Hoje não tô com nenhuma torcida não, sinceramente. Tô de boas. Na real, se um time tem Havana, eu torço pra esse time. Então a minha torcida é pra Highlight Ravens. Same kind of regard over trying to take down Paul. So maybe we'll see some sparks fly in the dual lane. Maybe we'll see something happen over into that soul lane. As you mentioned, one missed dash by the Athena could be a gank, but also a missed dash on the opposite side could be a gank by the Athena. O personagem sabe jogar todos os drops até chegar no Thanatos, ou não precisa. Eu acho que é que o drop ele reseta, tá ligado? Cadê? Tipo, ó, você pega esse em ordem. Você vai pegando um, depois outro, depois outro. Só que quando chega do Thanatos, vai resetar esse daqui e vai ter outro Mundial, tá ligado? Outros drops. Você faria um time pra jogar Mundial? Ah, se tivesse competitivo no Brasil, você tentaria, tá ligado? Mas hoje em dia não tem como, né? I mean, at this point, I'm just following Paul around, right? Last game on the set, that was same play, and this time he's on the Pele. I'd be like, hey, we don't have to fight in mid. I'm just going to follow you. You come with me. Let's go over to duo. Let's go over and fight these objectives. Like maybe a Pyromancer, an early invade onto a red buff. Double Assassin early, especially into a Baba. Maybe you're not getting a kill, but you're definitely able to confirm those camps. You're definitely able to put some pressure onto Angry in that mid lane, especially because there's just no damage online yet. Baba really does scale late. Eu não vou jogar com 180 de ping, pô. Não tem como. Se eu for pra lá, morar lá, aí é uma coisa. Agora, jogar daqui, jogando lá lagado, não. Não tem como. Remember, one of the big conversations we had, Myth, was how do the Titans look throughout the rest of this weekend? Game 1 was clean for that squad. No hope to close out this best of 3 up against the Highland Ravens. Mano, de novo, mano, agora o cara começou no... Ele começou no... Ele não fez o verde? Eu não tô entendendo esse rotate dele começar no purple, tá ligado? Nossa, o jogo começou já acelerado, né? No meio da tela já. De novo, ele tá seguindo eles. Por que isso, velho? I think the Des does a very good job of setting up how this duo lane could pan out, especially considering the pace of it in game 1. Stu has a much better matchup this time around. I feel like this game não tem mais bicando os caras agora. Up against Vaporish. But a point that the Des had brought up that I hadn't even thought about during that game was, yeah, the Highland Ravens did establish a whole lot of pressure in that duo lane. We didn't see them play through it. No. First objective that went down was the Pyromancer on the opposite side. Esse blink da Nemesis, que blink estranho. If Vaporish Coast is able to reprise that performance, have adapting rotate over there, Stu doesn't really have any way to deal with this Raven. The overhead kick just a Pelé tá com blink? Tá. Every single time. Could be one lane that adapting can play through pretty consistently. Because when you look at the rest of the map,
Sure, you've got a decent matchup into the Pele. Não, já estão fazendo muito assassino mid no campeonato. Os brasileiros não copiam muito isso. Eu fiz uma vez Assassin Mid e eu achei bem bom, na moral. Melhor do que fazer mago, na moral. Porque mago é muito troll, cara. Você não tem dano. So maybe that dual lane really the best opportunity for the Highland Ravens jungler. Well, tough already for the Ih, Highland errou a Ravens 2F. mid laner. Angry uses his beads just Olha, esse cara ele é bom, esse Vapor Coach, só que ele é emocionado, parece. Beads off of Angry. So level 5 for Paul here, remember, it was set into Agni, to a mage. And that looked good for Paul last game. Found a solo kill, could do the same here in game number 2. Ghost and Kha'Zix, again, getting things going early. Drop some low health bars, but E não conseguiram roubar. right, a double taunt on a blue buff invade gone wrong as the Titans have been able to lock down their own blue. Adapting in Kana, maybe feeling like Athena susceptible to early pressure here in the first few minutes. Olha a Nemesis, velho. Olha que rato. Olha a Nemesis, que rato. Ele sabe que o Ravana ia pro Blue e tá lá como? Só no RJ. Olha que canalha. Olha que cachorro canalha. Não, e vai nascer o backcamp ainda. Não. Vai nascer o backcamp ainda, ele vai roubar. Puta que pariu. Coitado do Ravana, vai ficar 3 pra trás. 2 BR é tão morto. Tá do LoL? Ah, por causa que a empresa não tirou, ele simplesmente tirou o competitivo do Brasil. Aí a galera não quer jogar, tá ligado? Quando tinha competitivo, tinha mais jogadores no Brasil. And totally changed the dynamic of that individual game. So I look towards Sot to repeat that style of game here. You know, this is a Titans team. You know, they have something to lose, as we've talked about them being the favorites. But now you got a little bit of cushion. You realize, all right, we should be Caralho, esse cara fumou um bagulhão, velho. Tá falando em câmera lenta? Por que tiraram? Nunca falaram por que tiraram. Não tem campeonato no Brasil, não tem no Latam, não tem na Ásia, só tem no NA competitivo. When you take a Raven into the jungle, you're not drafting for the late game, you're not drafting for 30 some odd minutes. I'm looking at Raven from first item to third item. That's really his strongest portion of the match. You leverage a whole lot of safety from overhead kick. Your dive potential is very high. Eu já perguntei pra eles, por que não tem competitivo no regional? No momento estamos estudando para ver se tem a possibilidade de voltar. É sempre essa a resposta. Keeping my eyes on him to facilitate the late game, the term that JMac had used on the desk as a bridge for the rest of this draft. I think is just correct. You want to create space for this Baba Yaga so that she could stack up and deal that damage. Ouça é uma delícia. É o personagem mais gato de todos os SPL. Gostoso, musa fit e gato. Esse homem aqui é bonitão mesmo. The SEC powerhouse Angry just yet, right? In game 1, largely held in check on the Agni, was dope. Eu queria que tivesse no Brasil só pra acompanhar, tá ligado? Fazer lives, caralho. Eu jogaria provavelmente, mas porra. But Angry plus Baba Yaga, it's a very synergistic player god combo. Just gonna require voltamos. some help. Ué, o que aconteceu? A Nemesis estava aqui. Por que ela subiu tão rápido? Nem vi o que aconteceu. Level 5 though, Myth. Is that the time for Paul? Are you just throwing a heat check out there? Do you think this Pele has a realistic chance? Ó, a Athena macetando a Belona. 3, 4, 5, 6 minutes of this game? It's hard to bet against any assassin. Vai tomando. Is there solo potential? Absolutely. I would say that it might require a bit of a mistake from Angry. Beloninha do céu. From Baba Yaga giving over that HP shield. Tá levando seco, filho. Makes it pretty difficult for Paul to close gap with ultimate. I think he would have to hold on to Se você tivesse cometido pra R, a meta lutaria? A meta? Não, a meta não. Tipo, os caras iam copiar o competitivo, mas não ia mudar muita coisa. All of a sudden that simplifies a bit. I think it could be a tumultuous matchup, especially considering the itemization that Angry has elected to go towards. I mean, I had really thought it was just going to be
Let's take it into the late game, stack up a whole lot early, utilize the Baba Yaga passive, maybe a Warlock staff for some survivability. Sure. Instead, we're going down the restored artifact tree. Could be Charon's coin. Likely will be Charon's coin. Vai ser Caronte esse item da Baba Yaga. Penetration gives you over a good deal of power, but survivability going to take a hit. That's right, get those free stacks. Vai, credo aí. SOT jumped on. An ultimate from Sino. Connects, but Corva lutou e brincou. Não tinha como matar aquela Atena. Ele tá maluco? No kills, but the Tartarus Titans able to secure the blue. This time the Ravens sent Eu entendi. 3 Kha'Zix in the first big support rotation out of the Tipo, lane. deu pressão, né? Pelo menos. Small nod to Kana able to steal away the blue buff. Tem como rever a partida que eu joguei se for ranqueada pra platina pra cima. We've seen Athena solos without teleport. Constado não joga rank BR porque não tem play de controle. Aí tem que chegar assim, gal. É. Talvez eles podiam ativar o crossplay na ranqueada, né? Quem é do console? Vocês acham que seria justo vocês jogarem contra PC? Despite it just being double guardian, maybe sensing needs some assistance here in the early laning phase. Ou seria muito foda? Defense should allow him to be a bully in lane. It's not as if Athena has really got the most poke potential though, and with just the sustain from deste. Eu acho injusto, mas jogaria. Odeio jogar contra teclado. Probably could have gone Golden Blade to leverage pressure, but instead o console tem bem desvantagem, tá ligado? Só que o foda é que, igual o Rafa falou aí, o console não consegue jogar no BR, porque a galera do console joga só linear. Runic Shield's one way to make sure it doesn't happen, but with that said, will make it a little bit more difficult for Kana to rotate in a situation where rotations are going to be very important to this lane. It's very likely that SOT is going to try and get involved on the gold free within the next 5 or so minutes. Had Kana picked up Golden Blade, you get a little bit of movement speed, you're pressuring wave a little bit more consistently, you get the clear advantage, and then you can todo mundo pensando que eu console na partida? Ah, mano, eu já joguei contra alguns caras do console e com eles e tem vários que são muito bons, velho. Tem uns caras do console que são muito bons, mesmo jogando contra PC, tipo na casual que eu vi os caras jogando. Claro, eu nunca vi um cara do console jogando de Uller, por exemplo. Mas já vi uns caras jogando bem com outros personagens. Eu sou main, então. Eu nunca vi um console jogando de Uller. But what you were calling for is making something of it. What do we see? I mean, Coast is denying Stu farm. That's embarrassing. And being taunted on by the SEC player. Can the Ravens now convert that into something ends up being... Olha, os caras, eles botam pressão, tá ligado? O Sernunes tá botando seco no Cupido, só que eles não vão aproveitar, eu acho. Eu jogava de olho no PS4 e tem até Twitter, é muito bom. É fácil jogar no console? But looking at the rest of the composition from the Highland Ravens, sure, Coast has got pressure. How do you leverage it? Are you capable at looking at the Gold Fury with a Baba Yaga out of mid or a Raven in the jungle? It's not a... Eu jogava no PC, agora só no console. Alguns personagens ficam inviáveis no console. Então, imagina. Tipo, ó, por exemplo, um Ra. O Ra é de boa no console, né? O Janus. Quem mais? Vamos ver aqui, ó. No console, Berona de boa, Ravana de boa, Baba Yaga deve ser estranha. O Sernunes de boa. Selima, valeu pelo seu receber de 21 meses, mano, tamo junto. Ó, tá vendo, Selima, o que tem na partida aqui, ó? Você que gosta? Ih, mamou, hein? Used in the pullback, but Kha'Zix hung out to dry, and it's a roar with the ultimate. And that'll be first blood to the Titans. Sada's ulted over as well. Maybe not needed, doesn't matter, has teleport, can get back to lane and pick up that wave. Mano, ele vai meter matando full power mesmo? Was here, that would have been an immediate Gold Fury pull, but not the answer from the Titans. He'll just take first blood. And it's a roar who nabs it. Yeah, too early. A DC é mais difícil, né? Angry might not have DPS, but he's certainly got best confirmation on the map as of now, especially if he gets lucky with some of these concoctions. If it's a 5 red potion, nobody's beating it, literally ever. So that looked to me to be a situation where saw Paul line up against Angry and thought maybe Volcanic Lightning plus Defender of Olympus would have been enough. Unfortunately, for Sot wasn't the case, but fortunately for Sot, esse jogo tá bem mais parado do que o anterior, hein?
to get back to that lane and not miss out on too much fun. Não consigo achar o Super Havaiano bom. Eu acho ele bem bom, na moral. Só que o time tem que saber acompanhar ele. É isso que eu senti com o Super Havaiano. Esse console não muda muita coisa, só tem por mapeamento de botões dos gatilhos. É, tipo, ó, eu jogaria como? Eu acho que eu ia querer colocar o ataque básico aqui. Skill 1, 2, 3 aqui. A ultimate no Y, talvez. O ataque básico tem que ser no gatilho, não tem como, né? Aí aqui anda, aqui vira a câmera. Ataque básico. O que mais tem? Poção? Eu não ia dar cal. Eu não ia dar cal nem fudendo no console. Nossa, me obriga a dar cal. Mas nem fudendo que eu ia. As setas são os ativos? Pô, mas você tem que tirar o dedo da sua movimentação pra usar o beads, é sacanagem, hein? Eu usaria os ativos no X e no A, eu acho. Não, no B e no Y. Não sei, eu usaria algum dos botões aqui. Porque você tem que tirar o dedo do movimento pra usar o ativo, sacanagem, né? É do Xbox o controle. X e quadrado seria o Y e o X do Xbox, né? Apertar o analógico faz o quê? Apertar o analógico faz alguma coisa? This is where we've laid at the feet of adapting. Okay, you're gonna get 1 to 3 items. You need to start swinging. Opa, as skills. Você clica e mexe assim? Pra poupar? The Highland Ravens have bought some time with Angry and scaling up Charon's coin, so maybe later on in the game. But again, looks like just the Charon's coin for stacking. Tem que dar uma limpeza nesse meu controle, tá meio sujinho. Tem umas poeirinhas aqui. Looks like just Charon's coin for now. O bom de assistir... Mano, assistir o Mundial é tipo um IRL, tá ligado? A gente conversa enquanto o jogo não rola. Aí daqui a pouco rola a fight de verdade, ó. You wonder if the gold lead has had them hesitant to risk it. There's two different trains of thought. We got the lead, let's really push it, or we've got the lead, let's try not to throw it away. I hate that second one. Love the first one. You got the lead, put that money in. Eu estou usando a seta pra cima, apertando a skill. Não quero estragar mais o analógico, pode crer. Eu posso tomar ban pra pro desertor? Não. They're drachmas, man. They're heavy. Start moving in towards objectives. Start forcing engagements. Acho que o máximo desertor é 720 horas, se eu não me engano. It is about 2,000 gold. Maybe you're concerned about the response. In the previous match, we had seen the Highland Ravens. Ou um trabalho satisfatório daqueles caras que restauram coisas, tá ligado? Responded with the Gold Fury. Instead, play around your pressure. Vapor's Coast is still. Fez de novo, Caio, tamo junto. Tá ruim no console, tamo tomando ban direto porque o jogo fecha. É, esse bagulho de jogo fechar é sacanagem, mas é. Ou de pera que eu usaria, né? Quando der meia hora começa as skills. Vem a Xangazinha, mas já? Caralho, filho. Eu não peguei nem o primeiro drop ainda. O problema do Uri no console não é o controle, sim é que jogar no NA. Eu acho impossível ser bom de Uri no NA. Eu era main Uri no console até ano passado. Mas no BR você consegue jogar de boas, velho? Ok, vamos lá. Aqui são as skills e aqui é o auto-ataque. E aqui troca distância, vamos supor. Você vai... Machado, Y, 1, 2, 1, 3 no caso, e A2 no meio do processo. Ah, mano, tá maluco, velho. Mano, quando acabar aqui eu vou entrar na área de treino com o Uller. No controle aqui. As Kana's picked up Ikavale here, Myth, ends up being the Ikavale bow that he's opted for.
Cara, tem uma Belona de Chaival? Que porra é essa? Quando eu vejo falando INSCREVA, eu tô assim, quem tá de Chaival? É a Belona? Que porra é essa? Not a whole lot of survivability. And if he's going to be one of the primary initiators for his team, Pra que Chaival contra uma Athena? É, contra Nemesis é bom, vai. Mas all of a sudden you're a squishy target, and the Tartarus Titans would love to be able to lock down a post-Eagles rally Bellona. So surprised to see the Ravens, again, put so much emphasis around that soul lane. I think maybe they've psyched themselves out a bit with this Athena pick. Keep fights on the right-hand side, Athena will not outnumber us on the left. That has got to be the ideology from the Highland Ravens here. But the Tartarus Titans just grabbed the more valuable of the two neutral objectives. O pessoal me chamava de melhor olho do console. Eu jogava no Grupos contra o pessoal, dava pra jogar no mesmo nível. Mas negavelmente era bem pior do que os membros do PC. Pode crer. Eu vou tentar fazer, mas deve ser muito difícil, velho. Mas porque a ult fica inútil, sério, mano? Mas a ult dele demora tempo pra você conseguir mirar, tá ligado? Atirar. The game happening elsewhere on the map. Wow, it might not even pay off for the Highland Ravens. Sot's gonna get traded out by adapting. Ah, Havana, eu adapt, porra. Tá achando que a sua ult é o quê, porra? Eu daqui vi que não alcançava, tá maluco? And Titans are able to go 1-for-1, maybe as good as it gets when Kana has a little bit of a lead there. So despite losing Blues and losing Pyro, Titans get it done underneath the tier 1, but my goodness, the damage from Vaporish Coast is simply too much for Paul, but I'm not sure the Highland Ravens can get much done. Maybe they can. Kha'Zix pulls back on. Esse Ada tá muito tanque, velho. O puxão! O puxão da passiva do Maui. Meu amigo, que belezura. Que belezura foi esse puxão da passiva dele. Death of 1,000 cuts, and the Highland Ravens were given time to apply all 1,000 of them. And a tower to boot as well. A phenomenal swing for the Highland Ravens. We've wanted to see. That's exactly what we needed to see. I think maybe it's twofold. You've got Vaporish Coast rotating, phenomenal. You're not worried about SOT doing the same because he's dead as well. Suzano no console, será que deve ser foda também. Suzano no console. They've got Ikveil for Kana. They've got Vaporish Coast, who's in a very strong spot. Cara, puxaram o Fire? Paul steps forward, and the Ravens do drop the FG. I'll admit, Miff, I liked the call. I liked it from the Highland Ravens, which is probably a bad thing. No, it was a good call. If I'm liking your choice, it's Tô potentially limpando bad. todo meu controle bonitinho, filho. Vai fazer até um SMR aqui. Escuta. Sitting still with this nice gold lead we built up. Gostosinho ou horrível? Desculpa se foi horrível. One member of the Titans, you kill them, and all of a sudden you're keeping them off balance, and it'd be the exact same situation that the Titans had inflicted upon the Ravens in Game 1. I love that call. I love that idea. Hate this for Kana, though. He's got Eagles rally away. Mano, que gank sujo, mano. A Belana tem que lutar pra fugir. Ai, não toma. Caralho! Havana, mãos de cimento. Porra! Você viu essa mãozada? Gostosinho? Ah, tá ficando limpinho meu controle. Faltou um paninho aqui agora. Nossa senhora, velho, esse Havana. I mean, the Bellona is just so squishy. I wouldn't be surprised if SOT. Mas também olha a build da Bellona, mano. Xhitoman é muito troll pra solo. Just rotate over, and Sona's like, oh, word. And it's been as simple as that. We're finally starting to see some defense stacked up, though, for Kana, which will go a pretty significant ways. But when I look at the state of the game and how eu faria uma Winged Blade nessa Belona por causa do time inimigo. Cheio de slow. Adapting. He's not going to be getting much stronger than he is currently. Maybe a Heartseeker helps out with the burst. Solo the dash. Going further in the build, but Sino's a late game menace on this Nemesis. O Humberto fala que ele joga no controle. Ele joga direitinho até no controle. Ele pega a mestre jogando no controle? Contra PC? So, very similarly, I think the Tartarus Titans have got some very significant power spikes coming that they can rely on. Whereas the Highland Ravens, it really comes down to the limpinho meu controle agora. De novo? Caralho, a Belana vai ficar maluca, viado. Toda hora um gank nela. Como que ele pega nessa contra o PC? Não sei, mas eu sei que ele joga contra nós no PC.
Ele vai estar bom. A versão dele upada é muito roubada. Benevolência upada é absurdamente quebrada. Só o Lord Troll não é mais racista? Não sei. Meu, a Maui do céu, essa auto foi muito... Sentou! Aí o Havana. Aí o Havana veio sentante. For the SEC squad, a bit more CC needed to grab a kill on Nem fudendo que ele não vai morrer. Hasn't found its way in, adapting, won't get it. And all of that for just a one kill swing. Feels bad for the Ravens. A ult do Maui foi muito ruim, velho. O Adapt acertou com o duplo. Tá retinho agora, tá ligado? Oh, and it's Eagles rally used around the FG instead of stunning out. Fire Giant to the Ravens, and the SEC team picks up a kill on the fadeaway as well. Pô, essa fight rola ainda, hein? 3x5, porra. In this game, finally the gold means something to the Highland Ravens. Como que esse Size não pegou nele, velho? Pô, esse Seja não joga bem, velho. Tô falando que esse cara joga bem. Ele só é meio emocionado. O que o Maui disse que foi brincadeira foi a maldade, né? Ele errou tudo que ele podia. Pô, mas o Havana tá seco, tá? O Havana tá com a mão dura, velho. Que isso? And finally, the SEC team gets to, I suppose, start moving in towards these towers. Should likely start the siege on the left-hand side of the map, grab the last remaining tier 1, work your way through the structures, and then fall back to neutral objectives. Siege potential, pretty decent for the Highland Ravens. You've got great ways to create space. You've got threat of ranged initiation. Kha'Zix with landfall could just make anybody who steps forward on the Tartarus Titans a susceptible target. Even Aurora at this point, very, very squishy. SOT is not itemized towards standard defense. It is instead essentially just gone Hades build on Athena. So very squishy there as well. The Ravens, a phenomenal opportunity. Won't be on the left side, instead through mid. O ADT tá longe, né? Não vai mid, não. Se bem que o Paul tá no split push, né? Mano, que cagada puxar esse mid, velho. Leva as torres, velho. Dá B, Belona, pelo amor de Deus. Dá B, Belona. And a great split push for the Tartarus Titans mid laner. Opens up a right side bird while the Highland Ravens have done the same over in mid. Tá igual minha ranqueada isso aí, velho. Os caras puxando mid com Fire. The Highland Ravens are going to be able to go back and actually fully realize this big gold lead that they've built up. Se o Adapt errar o ult do Havana, também posso. Fatos. Mano, se eles não puxam esse mid, eles levavam todas as torres. Leva T2 da duo, T2 da solo. Eu não tô torcendo pra ninguém, ô Freitas, tá louco? I'm talking about the 4K Paul in mid, you know, that's not great. Stu's only 1,000 over him at 5K. Has got a little bit more AoE damage now thanks to that Odysseus bow, so should be a bit of a menace in some of these team fights if it's actually stacked up. The Tartarus Titans haven't been truly 5-stacked just yet. We haven't seen them approach the Highland Ravens in an even number state. Leva só lá, rapaziada. Bora levar a torre. Aproveita esse Fire. Tá igual minha ranqueada isso aqui, velho. Now as the game starts to close up a bit, experience becomes less and less important as multiple people start to approach level 20. Now's the time to start grouping up. We'll see whether or not the Highland Ravens can keep up this level of aggression in a more even footing. Você jogou Profis, Cheeto? Ah, eu joguei uns campeonatos já. Não ganhei um campeonato grande, não, mas já joguei. But the squishier initiators of the Highland Ravens start to be a bit of a problem here, especially Kana. Just a taunt can really threaten them. Man, Aurora has Bidzia Aegis, caralho. on these defenses. That's an orb that pulls in a few, whereas around the Phoenix pulled in 2. Agora gasta a grana, reagrupa, faz o Pyro, faz o Fire. Eles viram a Pelé, hein? Now Paul has made life difficult just by not being in the fights. Now he steps over a ward, but prior to that you're kind of unsure as to exactly where this Pele is, and the Heartseeker can go a long way into finding some damage. Executou Toxic Blade? O Blink no Blink?
blinks exchanged. Mano, tá vendo que a Ravens tá na dominância, né? O único problema é que eles estão errando na escolha, pô. Eles estão errando as escolhas só. Puxar a mídia ele fica cagada, pô. Ali é coisa de bronze fazer. It's far from the worst that we've seen for the second Fire Giant of the game. Very unique decision-making perspective for the Titans. Eles baniram o Apollo, o Rama, quer dizer. Você recebesse uma proposta pra jogar num time fora, você iria? Se o dinheiro fosse bom? Mano, se eu morasse na gringa e ganhasse em dólar, eu ia comer só miojo, filho. Só economizar pra voltar pro Brasil. Bom quanto é? No mínimo mais do que eu ganho aqui, né, pô? No mínimo. Tipo, triplo, dobro, quádruplo, sei lá. Ia tomar só leite macho? Ih, caralho. Porra de leite macho. Miojo de Cheetos. The Highland Ravens with a great opportunity here to send us to a game 3. Remember, no eliminations here, but if you win this set, you're in such a strong spot. Sino found a flank behind the Highland Ravens. Stun connects onto Kana. Kha'Zix pulled Lembro do back. Havana. Athena, though not level 20 Uma coisa que os gringos fazem muito, você pode olhar tanto na build do suporte quanto do jungle, quanto do mid, é que eles jogam um pouco cooldown, velho. Dá um nervoso quando eu faço pouco cooldown. Dá um nervosinho quando eu jogo um pouco cooldown. E olha lá, o Adapt com 10 de cooldown, foda-se. Aí tem que continuar com as lives, já ganhou o seu número, sim. Ah, porra, é uma mudança drástica ir pra Norte América viver, tá ligado? Paul's got the flank, could keep it interesting. Fire Giant reset. The Highland Ravens playing it slow. Aggro had called for this. Group up on fire. Stare down the Tartarus Titans. Let that pressure start to mount. The Highland Ravens, they haven't got to do too much here. Just keep the Tartarus Titans around, keep them guessing. Fire Giant pulled once more. Tartarus Titans showing a bit of face. Kha'Zix taunted in by SOT. Kana follows up. Sino's found the back line. They've chorused Coast. He's mamou, Ser Nunos. Gets deleted by SOT. What? Oh no, it's disastrous. Meu Deus. For the Highland Ravens, the Titans down 6. 7,000 gold have stepped forward. They picked Como que eles ganharam essa fight, velho? Eles deixaram essa Nemesis muito free hit aqui. Ela ficou na lateralzinha aqui, ninguém cobrava ela, velho. Adapt, dá bem, meu princeso. Ah, não, é a play dele agora, hein? Olha o Adapting, mão de cimento. Ih, não vai ser nada, não. They could walk into the Titan room. The Tartarus Titans, they're going for it anyway. The Tartarus Titans now Vai, on the Adapting. verge of winning game 2. Angry's gotta go big, but he doesn't have ult. Adapting doesn't either. Levou dois. With another. Oh no! Maybe the Titans are the ones crumbling. Aurora Vai, Adapt! Mão de cimento, porra! Havana! 3 kills on the defense for the Highland Ravens. Angry just goes unspotted. Dash back in from SOT. He's got the Que dano é esse da Athena? Holy shit! Havana sagrado, rapaziada. Mão de cimento. Mãos de cimento. It's the least valuable one on the map. It could have been a fire Ah, Athena full power, foda-se. E esse item aqui é a defesa dela, quebrado. That's a tried and true panic end. The Titans are panicking. My God, the Highland Ravens adapting the captain and Angry on Adapting the captain. It's one of his best picks. Step up and go big against the Titans underneath their own Titan. And now suddenly it's a Mas foi loucura, os caras tudo meia vida foram pro fogo de Titã, porra. With Fire Giant on 4. We'll get the tier 2 on right. Tartarus Titans will A Havana parece meu pai bêbado chegando em casa, que alastra. Aí é foda. Ai, que vontadinho de jogar de Havana agora, filho. Esqueça tudo. You got enough damage between Angry and Adapting to extend the game. I don't think the Highland Ravens are going to give the Titans another opportunity like that. That was maybe a 1 in 20 team fight.
for the Tartarus Titans, where they just color explosion on Vaporish Coast and he vanishes at the beginning of it. I don't think he's going to position that aggressively. Ah, não deixa ele roubar aquela porra, não. Ah, eu achei que ele ia roubar os totemzinhos, tá ligado? Porque esse BR não tem. O Mundial deles é de mentira, o selo. É só gringo que joga. Ah, tá tocando no lag? Não, ele foi pra lá. Ele viajou pra lá. Eu acho que o mid deles não tá lá. Eu não sei se ele tá na Europa ainda, jogando lagado, como é que tá sendo, mas ele não tá lá. O mid. Favoring the Tartarus Titans, Highland Ravens just hovering the jungle and hoping that someone from the Titans steps up and gets picked. I'm not certain that that's going to be the case either. You're going to have to generate threat, and to do so, you need to collect these minion waves. Adapting has righted the ship. Oh no! Oh no, is Angry Ulta, ulta cedo! Meu Deus, que lerdo! Havana! Mãos de cimento! Morreu. Ah, essa babaiaga tá de alastro, velho. Essa babaiaga tá de sacanagem. O que ela tá fazendo dentro do Red Buff, velho? Pelo amor de Deus. O que a babaiaga tá fazendo, velho? Não dá porque eles não tem que dar suporte pra já? Eu acho que dá suporte. Talvez o cara estude, trabalhe, algo do tipo. Ah, mas não. Que babaiaga burra do caralho, velho. O que ela tá fazendo aqui dentro do Red? Me explica. Maybe not a perfect situation, but certainly much better here. No, much better. And the Tartarus Titans, they'll have a lot to talk about after this game too. Should close things out here, but maybe this is the magic moment. Oh! Paul, where are you? Hits! The game goes on. The respawn's through from the Ravens. Oh, the Phoenix. Puxou! Pescou! This is unbelievable. Another triple. The Highland Ravens. They'll go babaiaga voltou. once again. As one lonely fire minion wanders its way into the Titan room. And we will not end the game yet. There is still more to be tentar jogar? Eu falei da vontade de jogar o Smite quando você assiste. KD with worlds on the line. It doesn't make any sense. If you don't agree with the call, it E essa doesn't matter. Nemesis? If your team is going for the end, you have to be there. Paul is holding S while looking on from a distance. Hey, good luck. Good luck backdooring. I mean, it can't work. Kana will stop him. He's got disarm. Now it's just SOT and there's 15 seconds. Não vai dar certo. Não vai conseguir fazer isso. Não, Belona! Belona! Não! Belona! It's gonna work out. It's gonna work out. Essa Belona tá de sacanagem com a minha cara. O que essa Belona tá fazendo? Puta que pariu, Belona! Ai, Belona! Meu Deus, eu vou ter um infarto aqui agora e eu me tô jogando. O que essa Belona fez? Ela viu a Nemesis da Ward. Meu Deus, cara. What the fuck, Belona TP? I'm keeping my eyes in particular on the Oni Warriors draft. For one reason and one reason alone. O Thor ficou open, hein? Esse Thor open aí, como é que faz? Achamos o Thor. So showing some adaptability or showing some new style compositions as we get closer and closer to Worlds, I think going to be very important. Thor open não tem como, né? This is a position I think where they could look to stretch E Xhitoman open. something slightly off kilter. E Xhitoman open. Caralho, filho. See whether or not it can work and work well against the FCC, in particular the Storm, a team that at times has just been a dark horse within their own league. I mean, when you look at them throughout the entirety of the year, they're not first, second seed. O voice pack do Atlas não dá não, né, velho? And they had a phenomenal event that landed them here. Whether or not those hands are still hot, it's been about a month since we've seen them. Eu não sei como é que é o time desses... Deixa eu abrir as apostas, rapaziada. Quem que tem aqui de especial? Very few outliers. Ishtar ended up being the fallback if the ROM got taken away. O New Warriors, Storm. So really the Shivalba Storm here, they're picking up
exactly where they left off, colocar Oni, que ali não tem ninguém que eu vou lembrar de cabeça agora. E o outro é Shibalba. Shibalba. Escreve assim, Shibalba? Oni versus Storm, né? Shibalba Storm. Shibalba, escrevi certo. Shibalba. What is the knockdown? Don't have What? it quite yet. I mean, CERN obviously can chunk What? down some auto attacks, things like that. You can chain some Atlas CC together. Alguém criou essa porra já? Potential for big burst out of the Ah, alguém já tinha criado, porra. I mean, the wombo Tô viajando. we've got setup on setup. Tô viajando, não, alguém já criou. Right? Taking them up in the air with Windfire Wheels, landed some defense shred, and now we just need to see what's going to make use of that shredded defense. There are two avenues, as far as I'm concerned, for playstyles around Naja. It could just be the, hey, we tossed them up and they landed into a Spirit of the Nine Winds style play. Just get your attack Tá tão meta por causa do dano da 2? É que o Thor ele foi sendo bufado com o tempo. Aí quando bufaram a 2, Cronos, holy shit, aí viram que é forte, né? An interesting pick though for the Storm, one that I'm concerned about. Thor tá bombado. Talked about a whole lot in the SCC is in EU and in NA, Chronos has been very popular at that level of play. Não consigo dar sub com Prime, tá pensando que tá disponível. De duas uma, ou o seu sub com Prime tá em outro canal, ou você tá no iPhone é bugado, dá sub por lá. Is he allowed to play as aggressively as guys like Zeros has been able to accomplish over there in the EU SCC? To be determined. I think there's a great heat check for the pick. I was amped about this Storm draft. I'll still say I'm excited. Mano, a comp da Storm tá roubada com os piques. São 3 piques tão muito fortes. Chronos is hitting me. If you get a poly online later in the game, you're one tapping carry. So I will still carries, towers, objectives, whatever. Right. So I will still leave the door open, but it's going to take some time to get there. Quando eu vejo uma barba assim, dá um nervosinho, velho. Quando a barba tá pra fora assim, ou quando tá tipo aqui assim na cara, dá vontade de pegar uma faca, tá ligado? Uma tesoura assim, ó. Agni Guan Yu. You've got Guan Yu for Nika and some good setup as well. Really feels like the Oni Warriors have drafted a standard, well-rounded Oni Warriors composition and they're betting on themselves to play the game of Smite a bit better. Yeah, Oni Warriors just playing classic Smite here. I mean, Quem que é o suporte? Quem que é o suporte? Vai vir uma Athena. Anywhere, and it's one that should execute pretty well. I like some of the direct matchups. Guan Yu very good at applying pressure to picks like Ishtar and Chronos, who generally have got. Se os X aleatórios ganharam, eles tiram os outros X atuais e ficam no lugar deles? Sim. No Mundial, sim. Agora, na SPL, não sei como é que é. Pô, o Baco era forte de verdade, hein? O Baco é bom contra isso, é bom contra isso. Ah, esse cara, ele tava em outro time antes. Ele era da SPL, esse cara aqui. Foi quicado pelo jeito. Eagles rally can maybe stun 1, 2 if you're lucky. But as of now, if a fight's going to start, it is completely reliant on the performance from Dame. I think Athena would really show a lot of those weaknesses, would make me feel a little bit better and a little bit more consistent around the Storm's initiation. But taunt into Chronos combo, not exactly one of the easiest things to line up. No, that Maui ban from the Oni Warriors carries a lot of weight here. I think so. Acertou o Xhitoman. A Athena é quebrado demais, aí tem como não. A Athena é muito forte. Ó, pela composição, eu acho que a Storm leva. Mas pela gameplay, provável que a Oni. Se bem que esse Oceans e esse Maizen são bons, né? Esses três que eu não conheço. Da Menk, Josh e Deunai. Vamos ver, vamos ver. Between Cubo, Fred, and Dame specifically, a Naja versus a Thor. What are some of the nuances between those two picks? Both of them have the potential to get involved very early in the game. Both also Ele jogou bem, mas tem o Volt do outro lado. É, o Volt é bom também. A bit better than Thor at that point of the game. Does have a bit stronger follow-up as well. So when you have a Thor dunk at level 5 or at level 6, Chronos again needs to be pretty close by and doesn't exactly have that follow-up throughout the early. You're really just trying to buy time and allow this Chronos to itemize towards the late game. So I think that will put Thor in a position. O Storm tá pelando pra conseguir levar de igual.
Ah, mas tem que apelar, né, pô? Tá na hora. Se tem uma hora que é pra apelar, é agora, tá ligado? É no campo que realmente vale coisa, tá ligado? Nobody on your team wants to play around a Chronos until 25 minutes. Then people are fighting to sit at your table, right? Until then, you're kind of eating lunch alone. Do you think that Chronos is enough to tilt late game holistically to the Xibalba Storm? You think we reach a point? Se chegar late game, a Xibalba tá muito forte, velho. Cronos e Xhitoman, velho. O vídeo que eles vão fazer serve pra fora do competitivo? Serve. Mano, anticura, livro Bancroft. Livro de novo e Polynomicon. É roubado essa build, velho. Chega a ser até doente essa build. Se pegou o Nezar, tem que pegar um mago com um burst alto. O Agni não é exatamente esse burst alto, né? O Agni é mais de pouco do que de burst. Mas acho que dá pra dar bom ainda no Nezar. O Nezar tá muito quebrado, velho. So if you're the only Warriors here, you need to make a statement early on, right? And set the pace for this set. Who are some specific players in the Only Warriors you feel like you need to see make their statement here in game 1? Vai ter uma demorinha pra o jogo começar, né? Playmaker pick that can really dominate the map. Fred, a player that I think is capable of doing it. I've also got eyes a bit on Neilma because he has been at times a bit over-aggressive, at times, you know, a bit quiet. I want to see a good performance. Drama in our first set of the day. As we continue, Only Warriors versus Storm with J-Mac and Trelly. It's the SPL versus the SCC round 2 as we go into our second matchup of the day. Atrapalha muito eu ficar aqui. Tipo, os caras estão aqui, tá ligado? Ó, as carinhas dele. É de boa ficar aqui, né? Nesse meu cantinho aqui. Vamos ver as builds. Do you think that this Naja in general is maybe just that good of a pick to warrant this first pick spot for the Warriors? Nessa partida, os mids estão de livro de Tot. Na anterior, ninguém fez livro de Tot. Agora estão fazendo. Ganhou de machado. Why these picks are being banned away. Oceans, I was gonna say, actually is able to grab that purple buff. That is gonna be clutch because Vote. Ah, Atena roubou o purple. Trying to get there in time, but now que looks porra like é essa, véi? Fall, especially if Neilma helps out with that meditation. Atena roubou o purple. So Oceans able to not only get the steal but get out with his life, though. As like does end up losing his meditation because tá bom. A Atena falou, é meu. É meu. Que porra é essa, cara? Eu não tô entendendo por que os suportes não pegam verde. É pra não levar invade, é? Nossa, o Agni quase foi com Deus. For the Oni Warriors, Fred started at green before he went to speed, so a little bit of innovation in the starts for the Oni Warriors. Yeah, just trying to get pressure. Aconteceu com os Blues isso. O meta de invader é muito chato, velho. Eu lembro que eu jogava ranked, chegava um Hércules no meu speed. Chegava um fucking Hércules de defesa no meu speed e não morria por nada. Era muito chato. That's when Vote's gonna be hurt. At this moment, though, it looks like mid lane is where the brawling is going to be getting. I'm excited to see Dame on the Thor. I was curious if he was going to be able to grab this pick. He's been going to one of 3 picks, really. It's been Thor, Rat, and then whatever he can get. A do Olene é mais legal no começo do jogo, né? The fact that Dame does no early game. Means the whole team is going to have to watch out, but good aggression. Nossa, a Atena foi com Deus. In danger, slowed down and knocked down by Vote and Neilma. First blood. Estranho eles perderem, sendo que os dois tinham o buff roxo, velho. Now transitioning that over into the duo, getting that leg up for the Oni Warriors. Yeah, and buffs are going to be respawning here. This is the time when Oceans really needs to be at that purple buff respawn. Seeing as Neil and Vote did have to use the meditation, it looks like they're not feeling too confident to step up just yet. They're going to stay back and just go for the mids at the moment. And that probably is the smart call. You don't have eyes on Dame just yet. You assume he's doing blue buff for Delny, but if a Thor did show up to that purple buff invade, would be the best idea. So Zen is going to be able to grab his own purple buff. O Atlas é forte também, né, velho? Que boneco quebrado. Mano, esses caras que tiltam em ranqueada, eles não podem tiltar no competitivo, porque senão, fudeu, né? Se o cara for pra ficar tiltado em competitivo, nem joga, tá ligado?
Eu acho que é outra mentalidade quando os caras jogam competitivo. Não tem por que tiltar. Então eles geralmente não tiltam. Ele é chato. Eu até não vejo a live dele por causa que ele é chato pra caralho. Só que, tipo, não tem como você ficar tiltando em time, tá ligado? Não dá. Teve um cara da mano que tiltou no camp quando tinha pausa de combate. O cara morreu, pausou e foi embora. Pô, louco. Ah, mas aí ele foi banido do competitivo, né? Imagina. Geralmente se o cara fica tiltado demais, os caras banam ele do competitivo. É MD3 e tem a loser bracket ainda, o Yuri. Ah, solo não tem nem graça assistir, ninguém nunca é solado. Dame is on the left side of the map. Maybe waiting to see if Vote and Neil were willing to step up or expend a dash, but Dame's not going to find any value over on that side now. Let's say Cubo. Dardas should be able to at least take over these Oracle Harpies, get some vision on that Gold Fury pit, and that should help alleviate some of the pressure in duo. Quando ele é bom, ele tá bom. Ele tá bem forte hoje em dia. For a duo lone gank, so now having vision over there for the Warriors make things a little bit easier for Vote and Neil. But level 5s now for both the junglers, but seems that they may be waiting for that first item to come online before they. Ele foi bufado, aí tem o polo no Mekon tá forte pra caralho. Eles têm que mudar esse HUD, as torres feitas são invertidas. Como assim? Ó, a torre tá aqui, o cara tá aqui. Como assim invertido? Backed up the second that Thor went to the left side of the map, and wards were then dropped, which means you're either wasting your ult or only getting a relic, and that's not what the Storm are after. Small lead in favor of the Oni Warriors, pretty much just that first blood on to Vote, which also means that CERN is going to be stacking up Dev Gauntlets a little bit faster. Isso aqui você fala? Now, it really did seem like the Des was kind of alluding to that this is a game that the Storm can sit back and kind of passively wait towards that late game, wait for. Eu assisti os main solo, mas tá muito chato porque nenhum deles joga sério na ranked, só pega uns piques estranhos. É, os main solo hoje em dia eles ficam pegando o quê? Eles ficam pegando muito mago, né? Mago, ADC. É porque é fim de season, né? Fim de season a galera fica meio que foda-se. It's just one of those situations you don't want to be in if you can avoid it, right? Because Joshi is doing significantly less than Dardas at the moment, just by nature of Dardas has so much space control, able to pull beads from a distance, never really has to get close to do said damage. Whereas Joshi, não, o ADC nunca vai ser explorado, eu acho. Ou vai? Se bem que ser Nunes contra Xhitoman é putaria, né? Ih, ele vai morrer demais. O que a Athena tá fazendo ali, tá ligado? Por que ela tá bem ali no meio do time inimigo? Against Oceans and both the kills credit over to Vote. Yeah, giving Vote a 2-0 start. I talked about a 1-0 start isn't good. 2-0, much worse. You gotta imagine Zen stuck under his tower for the majority of the early game now, especially once Vote backs up and actually spends that gold. É o bombe. He's gonna steal away some of the offerings in the meantime. Essa Athena postou na Warriors. Pressure going over to the side of the Oni Warriors. Maybe the call now is to try to collapse onto Neilma. We'll see if Zen decides to use the ultimate. And it looks o Ursus ele era ADC no time antes. Cadê o combo fofo? Caralho! O martelinho rapidão. As that wall fades away, Vote holds on to that dash to get Titans back ganhou. to the tier 1 tower. A turnaround trade for the Shabalba Storm, but now the Warriors have rotated over to the blue buff. Delny not going to be able to get the buff for himself. Nikki even expending the ultimate to make sure that Delny can't get in. Yeah, that's a smart play, right? The Shabalba Storm put 4 over the left side of the map. There's no Pyromancer to try and get in the meantime, so the Oni Warriors really all they could do was Dardas pushed a wave on. Tava nervoso, tava tremendo, tá ligado? Ele tava tipo assim, ai caralho, voltar. Weren't able to force any relics onto Vote, but some decent damage and at least put some fear in him in the meantime.
Unfortunate, though, for Delny. Going to be losing out on that blue buff XP. You got to teleport back in 50 seconds if you run out of mana. Boy, should be just fine over in that solo lane. With Pyromancer spawning in 10 minutes, I wouldn't be surprised if more pressure started to be on the right side of the map by Dardes, because at the moment he's owning the mid lane. I mean, this Agni is able to do so much damage for us. Voltei, você tá me vengando. Salve. Got the kill, of course, but did lose a bit of XP, having to go all the way over to duo. So we do see that slight lead for the mid and even the jungle. Cubo Fred just a little bit ahead of Dame so far to start this one out. About 700 XP, but even in the gold department, that first blood bounty from the Warriors has been nullified. Caralho, o Oneza tá com um cálice de vida, comprou 2 wards, esse cara tá investindo. To their name in that regard. Neilmoth spent up quite a bit of gold for himself now as he's fully upgraded that starter item, that meditation now all the way to ele já upou meditation. Eu não entendo por que os suportes eles upam meditation no nível 3 já. Porque, tipo assim, o médio pá do nível 2 reduz o cooldown. O nível 3, ele tem a passiva extra. Mas eles nunca usam a passiva extra, porque nunca tem fight de verdade. Melhorini, valeu pelos 6 meses no canal, tamo junto. Salve, como é que você tá? E Yuri Correia, 16 meses, tamo junto. Dá-lhe 16 meses. É tempo, né? É tempo pra caralho. Valeu pela apoio na live, mano, tamo junto. Rapaziada, que não entrou ainda, participa do sorteio. Sorteio do Poseidon. And then also Dardes and Nika are able to do towards that objective, whereas the Gold Fury, it's a lot scarier. Cubo's able to take someone up in the air and stall out that Gold Fury. Olha só, ninguém se mata, tá ligado? You better believe the Oni Warriors are going to stop pulling, or at least try and bait it out and backstep right as the Anvil of Dawn steps down. So I'm thinking right side pressure is where both these teams look, and if that's the case, then Nika and Delny, they could get active in the next 2 minutes or so. We'll see if that does end up being the call. Pyro now on the map as we cross over that 10-minute threshold, but it doesn't seem that either team is going to eye their way there just yet. Maybe try and look for a pick first before they try and go for one of those objectives. And it's a mid lane, Dardes versus Joshi. We mentioned earlier how Dardes been getting... Tem tipo de áudios que tu ouve em alguma live que tu pitbulla. O áudio da porta não pega, detalhe. Que não tem porta no meu quarto. O da porta sempre me assusta, velho. Um que eu detesto que tem em lives alheias é o barulho do foguete. Que raiva daquele barulho de foguete, velho. Que é alto pra cacete. Ult da Xhitoman. De grátis, assim. Ó, a gente tá tendo pra crítico e o Sen já foi pro executor. Group up around the Gold Fury. Quite a few members around for this Oracle Heartbeat fight. Sun on the Oceans. Só tem a Athena e... Cubo Fred's able to get anything there, so just só tem Athena no jogo, parece. Cubo Fred, but Ultimate's still available to him. Yeah, it seems that the call for the Storm has been dashed on a Neilmoth, but not able to even force the meditation from this Atlas just yet. Not enough follow-up damage for those taunts. And there wasn't too many ultimates expelled either. My Zen did have to use his, but maybe just for some extra. Passa build do Atlas depois, do Hades. Inicial de anticura, livro de Tot, Bancroft de Shield, Polynomicon e livro de Shield. O que eu mais odeio é o barulho da voz do Messias. Caralho. Que alastro, hein? É, rapaziada, mais 10 minutos começa o jogo, tá? Eles podiam começar o jogo já no 10 minutos, né? Cronos de Blink, tá? Cronos de Blink. Os caras já meteram 4 anticura no jogo. Por causa do Guanyu. I wonder where the rest of the build for Cubo Fred might go, because we've been seeing some of these full glass cannon style of Najas. We've been seeing this sort of Bruce. E ele levou gank. Ah, ele vai mamar. Meu Deus, e mais Zen. Meu Deus, esse Xhitoman jogou mais tudo do que tudo ali agora, velho. A Xhitoman errou o dash, errou a ult, errou o básico. Emocionou ali. Ih, errou a... Mano. Yeah, with no ultimate from Dame and the sash down, the only warrior should be done here, but
Me lembra uma coisa aqui, trocar parceiro do Aquiles na base clicando básico, né? Isso. Se dá o básico na base, você troca de armadura. Solo, and now it's Zen, who could be in some trouble. Holds on to the beads and Aegis right at the end when Fire Wheels is down, but it doesn't matter because the in-hands are good enough from Cubo Fred. One more to take down Oceans, and it's Vote on a killing spree for the Oni Warriors, up 4-1. Também depois daquele gank merda que a Xhitoman puxou, merecia morrer nessa fight, né? Se ele rouba isso com o cavalo, era maluquice. Eu não tanco o necessito unidade de ovo Fred. É Quivo Fred. O nível do campo geral errando tudo. Tão nervoso, pô. Eles vão com nervosismo. Eu acho que esse time deve estar bem mais nervoso, porque esse time aqui nunca joga competitivo de verdade. About their mid laner being a slight bit of XP behind. But now with all of these ultimates expended over there, you now look at Zen, who doesn't have his relics for another minute and a half. Do you think that's the call for QO Fred to maybe try and camp this duo a little bit more? Yeah, I mean, with both relics down for 80 seconds, I'm thinking... O Atlas quase roubou. Essa Atena tá mamando, né? 0-3 já. Very lit up in favor of the Shibalba Storm. Shibal é bom? Eu não acompanhei o competitivo esse ano. Fiquei meio broxado. Igual eu falei, a comp da Shibal tá melhor, mas a gameplay da Uni tá mais forte. Ah, tenta farmando viewer points, aí é foda. Nervosismo afeta real, por isso quem joga há muito tempo competitivo sempre tem vantagem, sim. Os caras que ganham nem sempre os melhores, é só os caras que tá mais acostumados, tá ligado? Mas late game vai ser um bagulho, né? Esse jogo aqui. Great synergy amongst this team. You have long-range stun from Zen with the ultimate. You have quick initiation from both Delny and Oceans to try and get into that fight, and even Dame to cause some disruption. So for the Oni Warriors, do you continue to let Joshi just keep it this same pace, leave this Kronos alone, or... Eu não sei por que esse solo se você batendo, ninguém vai morrer. Ninguém morre. Kronos te dá late game, sim. Não tem tanque que aguente um Kronos, mas que tá batendo neles, tá ligado? Não tem como, não tem como. With how much farm Joshi's been able to accumulate, has the book, has the divine, and the Polynomicon just got finished up, there's going to be a lot of damage. Estão brigando pelo parceiro da Discord. It's a difficult composition to try and blow up the Kronos immediately, but as long as Dardes is there, it is possible. It's all just about trying to take up this mid laner before the rewind comes through. If it does, you pretty much have to back off. So I can see why Cubo is avoiding that call. If you can just get... Ô Rafa, é 16 mil assistindo no Smite por causa que é campeonato, né? No dia a dia tem 3 mil assistindo só. Tá mó triste. Tá bem triste a situations. In his second relic slot, he's opted for Blink instead, so maybe trying to play some extra initiation for his squad. I kind of ask that with a question mark because it feels like that'd be a pick that you would want to have that extra defensive tool for yourself. Wall good on the Cubo, Hammer just a little bit off the mark. Nossa, o jogo tá muito parado agora, velho. Still dead Fury, but Oracle's back on the respawn here in just a moment, but pretty big grouping from the Shibalba Storm to try and counteract. Shibalba Storm. I'm a fan of the blink on Kronos just because you usually don't even use your Aegis. Hold that thought as Ocean gets pulled back in and he's taking de novo a Atena morrendo? Quase, hein? Pô, mas eles estão sendo canalhas, né? Eles só focam a Atena também nessa porra. Canalhas. Between the two teams. So now it's Kronos on the blink.
Foi no último que bateu 125k? Eu não lembro quanto que foi no último Mundial, velho. Foi tão alto assim? Eu não lembro de ter sido tão alto assim. Se foi, caralho. Yeah, I mean, the thing is, as a Chronos player, you panic before you Aegis, right? You want to try and rewind the big burst damage. If you're Aegising, you usually just get burst before the rewind goes off, and you can't use Aegis while you're channeling rewind. So use that blink, get in, do as much damage you can, channel the rewind, and then you get another shot at it, right? If you don't do that, sure, Aegis is completely safe. And if there's this big burst ability that's coming your way, like if there was a Scylla on the map, I would 100% call for the Aegis. But in this case, if you're getting taken up, you're probably dying anyways. And if you're not, you have plenty of bombs. O canal do gosta. Ah, se cai na minha ranqueada, eu quero focar a pena. You're just using that poly and that blink all together. No Mundial passado foi meu recorde de views na live. Eu peguei sem gank nem nada, 800 cabeças na minha live. Ah, ele puxou a gold, cara. Que tristeza. Mata alguém pelo menos. Nossa, o Atlas quase... Que isso, velho? O Atlas decolou, que porra foi essa? Morreu todo mundo. Fudeu, fizeram a gold e sobrou 4 caras ainda. Por que ele usa a versão da 1 dele que bate em gota? A New Warriors levou a gold e matou 4 cabeças, velho. Não. Ué, o gold tá de boas ainda. Try and go for that. Nika has the heal, so maybe just Fire Giant at this point in my Zen. Doesn't have the HP to try and defend. You're gonna be doing without Cubo unless you wait 18 Vocês acham que um mega ATT de conteúdo pro jogo, investimento, salvaria o game? Ah, tipo, ajudaria, tá ligado? Salvar é meio forte. Quando fizeram o Fire em 2 caras, vai crer daí. A Primal Fury, I'm sorry, I believe it was an Oni Fury that went through there. No, it was the Primal Fury and Fire Giant and Pyromancer, plus 4 kills at the end of that, and it's a relic graveyard for the Shivalba Storm. E o Nether não pegou Fire. É, faltava um segundo deve pra ele renascer. It feels like now a full momentum shift of this game, Trelly. Yeah, I liked the engage too. I mean, Ocean hits the triple taunt, Joshi blinks in. The unfortunate part was Joshi was a little bit too far behind to actually get anything off the taunt, so he just put all of his damage into trying to steal the Primal Fury, which didn't work out. Then, Nika makes a fantastic rotation in, so much damage off the horse. And this Guan Yu, once again, gonna hop on the horse and trying to pull the ult from Zen to avoid that stun. Oh. Ult in from Ocean should be just ele fala que dava ali pra agressivar, mas nem deu. But just a fantastic rotation, and it doesn't seem like anyone on the side of the storm has the damage to try and kill this Olha, Guan Yu. Essa build aqui é a build perfeita de Guan Yu. A galera fica inventando de fazer transcendência, fazer dano. O Guan Yu é defesa cooldown. E esse item aqui, acabou a build do Guan Yu. Não tem porque buildar dano no Guan Yu, tá ligado? Faz full cooldown com um heal aumentado, acabou. Que porra é essa, Belona? Gladiator na Belona? Que porra é essa, marreco? Shivalba Storm able to keep back on the defense on the tier 2. And as we maybe start pushing towards Ai, que é isso aqui? Phoenix Sieges later, Trelly. I just want to see this fight. There we go. There's the stun. That gets ultimate from Dame, who will just have to ult back to his team, but now with ultimate on cooldown from the jungler. O dentro do jogador ali, velho. Mano, as belonas estão tudo tortas, velho. É igual a de ontem no meu time, que fez Aze. Belona de Aze ontem. They have options for sure. It seems like Oceans is probably going to dash in and try and CC. In this case, it's been Neilma more often than now the taunt, and then try and blow. O Nezak quer pegar aquele Thor, hein? Foi embora. Olha, é isso que o time do Adapt tinha que ter feito no outro jogo. Fez o Fire e leva as torres, não puxa a mid inteiro. Fazer Belona de Soul Eater, quero ver quem vai falar que eu tô errado. Ah, só vai se chamar de Sirius você. Porque o Sirius gosta de fazer Soul Eater em todo boneco. They've done it twice, but have not done it any time recently.
So it doesn't seem like that's the best strategy. I imagine their base defense is going to be pretty weak unless they're able to find a pick beforehand. Ah, não, lembrando, tá rolando campeonato não, tá rolando sorteio, tá? Participa aí quem não participou ainda. Sorteio da skin nova do Poseidon pica pra caralho. No! Ô, louco! Ó, o Cronos. Oh, baby! 1 de vida. Sou um carro de corrida. Corre, Cronos. Corre que tão puto com você. Nossa, ele vai morrer, eu acho, o Cronos. It looks like now trying to catch out Joshi. And for my money, there's no way this Kronos gets cut out. He's got the blink available. It looks like actually might be trying to get aggressive on a Cubo. Will the blink be used? No, but here comes the rest of the storm. Cubo does have the ultimate, but doesn't go far. No, he slams into the wall. Se no lugar desse Gladiator fosse a merda do Frostbound, ele matava aquele Nezar, tá ligado? Ai, Beloninha do céu, que build de merda, fiote. Ai, Xhitoman no vento. Wow, it seemed like the Storm were really committed to that engage, but they all started to back off. It seemed like they knew once Nika got that good horse off onto Joshi, the fight was over. O Ganhe fudeu o Cronos de novo com a ult, velho. Oni Fury will go down. Devolvendo na Nike, eu fiz uma vez e deu ruim pra mim. Não foi legal não o dia que eu fiz. Deu merda pra mim o dia que eu fiz. It didn't go about as well as it could, but still, there were some great abilities hit by the Xibalba Storm. This was not enough consistent DPS to really burn through anyone. And now the Warriors, 5 strong, march up to Fire Giant, and they've got all the time in the world. Fire respawn in just a few seconds. Same with Pyromancer. Uau, a Athena tá fidando muito, né? Cubo and Neil up front, but Cubo misses the sash. Pull is good by Neil. Wall will block off the path. Mano, sem zoeira, se a Brão tem martelo congelante, ela matava aquele Nezar, velho, de verdade. A passiva desse item aqui, ela converte defesa física em mágica ou mágica em física? Como é que é mesmo? Não lembro. Ninguém faz essa porra? Como é que é? They've got 77 seconds on Dame and 30 seconds on Joshi, so... Física e mágica, aí um fala mágica em física. Qual que é a verdade? Chihuahua roubou. E o Nela solou o Thor lá atrás. Mas aí é pica, pô. Eles roubam o Fire, mas morrem todo mundo. Delays things for a little while longer. Beats down on the Ishtar. E acabou. Por que tem um Cronos na duo lane? Que porra é essa, cara? Física e mágica, mágica em física. Física e mágica. Could not reset. I'm pretty sure Zen was actually lazy backing underneath the tower, and now it's going to be the 2v5 base defense. They've got FG though. Let's see what they can do. Your eyes on Joshi. Needs a big setup. Nossa, o Cronos blinkou e ele morreu instantaneamente. On the certain notes of the Oni Warriors clean up for a nice game 1. Yeah, a lot of farm going into that Chronos, but unfortunately you still... É o que eu falo, os times que não estão acostumados com o competitivo, eles são muito emocionados, tá ligado? Eles fazem umas escolhas muito erradas. This is a player that likes to get aggressive, wants to deal damage, wants to sit in your face and be as annoying as possible. And Atlas facilitates o cara deve ser muito main Vulcan, né, velho? Shred some defense, be disruptive, apply your damage. And Atlas is another pick that can really get involved at like levels 2 through 3, right? I mean, you are a lane bully with this pick. We saw him, Oceans that is, attempt that style with the Athena to lack of success, most diplomatic way to word it, first blood at about the minute-and-a-half mark. You said you and Oceans are boys, right? Né? You don't have to be diplomatic, just kidding. Yeah, he stunk it up at a minute-and-a-half in game 1, but I think Atlas... Tá abertas as apostas, rapaziada, participa aí. Acho que o jogo deveria mais mostrar a marca da queda. É meio troll, né, a marca. Eu acho que, na real, em vez da marca, poderiam reduzir o barulho, né?
Você tá no outro lado do mapa, você ulta, o seu inimigo escuta sua ult vindo, tá ligado? So I think it's, you know, it's fine to go back to, but if I look at what Delny was playing during the SEC Road to Worlds, Tyr, Cthulhu, Guan Yu, Cabrakan, Hades, King Arthur, only the Hades in the first three and then Tyr now from the Storm themselves have been pressured at all in bans. And so Delny has just liked this Bologna enough with zero ban pressure on any of his other picks to keep going back to it. You get some consistent jumps in, good initiation, I suppose. Eles baniram o Atlas ou o cara só não quis pegar o Atlas? Ele só não quis pegar o Atlas. Baniram o Agni. O Dardezo, no mid da New Wars, ele é jogador de era, velho. Ele joga de era. Probably pivot away from the Chronos Myth here in game 2. Yeah, I mean, I'm just not a massive Chronos fan. It just feels like anytime Chronos gets locked in, you have completely seeded the laning phase. Ô, louco! O cara puxou uma Tiamat mesmo? Uma Tiamat mesmo? Vai, credo. Cadê o Valiant Dragon que ama Tiamat? Ai, meu filho, corta a pontinha da barbicha, corta. Corta a pontinha da barbicha, por favor. Tá muito grande essa barbicha sua, fiote. Tá nervoso. Tá assim a barbadeira pra frente, assim, ó, tá ligado? É assim. Corta só a cabecinha. A Belan tá meio ruim hoje em dia mesmo. Não sei porque a galera tá pegando ela toda hora. Qual o melhor time de Smite a nível mundial? O último que ganhou foi o Leviathans, né? It could be. I'd like to see these two picks before I all in on the Lancelot. Lancelot, for the most part, is largely plug and play. Has great damage output, pretty decent displacement, but as of now, wouldn't find the absolute value of the Grand Joust. That cripple field. Up against Ardio, though, a little bit more valuable. Ardio struggles a bit. Hera doesn't seem to care a whole sotaque de gringo engraçado às vezes. She's largely immobile, and I mean, if you're Lancelot in a situation like that, you've got enough damage output from the horse stance, just the spectral horse tossed out, could deal with that HP shield. Instead, aggression, similar in playstyle, the Pele locked in. Pele. Got decent lockdown there as well. Pele. Quem é main Pele? Ymir walls could make it very difficult to line up volcanic lightning. Jade com buffs. Mano, mas sabe o que é foda? A Jade Dragons, eles jogam bem o ano inteiro. Mas aí chega no Mundial, eles parecem que peidam na farofa, cara. Eu não sei o que acontece. Todo ano é a mesma coisa. Eles amassam o ano inteiro. Aí chega no fim das contas, eles perdem. This is bait. And you know what? I've gotten so good at recognizing. A Kings ganhou a SPL? Sério mesmo? We've been working together for 3 years. É isso mesmo, Salzito. Mundial dos Estados Unidos tá rolando aqui agora. All of 8, now all of 9. My goodness. Tender warm hearts. Yeah, that's the. I'm glad you get that feeling after 3 years, Myth. I'm still working on it a bit. Hera fantastic for Dardes here. Aí, ó. Jogador de era. Jogador de era. Canalha. I think it's going to have pretty decent damage output. The burst potential follow-up of Windfire Wheels. Canalha, cachorro, sem vergonha. And I trust Dardes to be able to do it considering how often he's played this pick. The concern being is that Hera takes a little while to want to put in towards the HP shield, so could be susceptible to some rotations. The three-man stack of Tiamat, Atlas, and Pele could make it very difficult for Hera to operate. So then you look at the rest of the Oni Warriors and how that peel starts to look, and I think it's going to be peel with initiation, have Ymir run it down, have Naja do the exact same thing. I think there is a reason we don't see Hera consistently. Que é isso? Que é aquele calvo tá falando? Certainly fits the role of, hey, we... No, Mufasa, ele me chamou de streamer pequeno. De sei lá, Mufasa. Eu aqui acabou. Gente, o Chito bate no gato dele. Jesse, ele bate no Jesse. O Jesse, ele bate no Jesse. Ele bate no Jesse. A gente vai ter que inventar um negocinho aí, não vai ter jeito. Outra coisa. Ele não lava o cabelo, por isso que ele usa touca. Que acabou.
Caspa, né? Tem caspa. Tinha um tourinho ali com 3 viewers, ele mandou um sei lá pro Messias. Em minha defesa, eu não bato no meu cachorro. Eu não tenho cachorro. Eu não bato no meu gato. Eu lavo o cabelo sim. E eu não chamei ele de pequeno. Eu falei, tipo, os streamers pequenos, sei lá, tal pessoa, entendeu? Tá bom? Porra de bato no meu gato. O meu gato bate em mim, cara. Qual foi? Gotta be big improvements here from the Shibalba Storm. We'll find out if the SPL can go 4 for 4 on day 1 with J-Mac in trail. Mas o que eu dei a entender, streamer pequeno que eu digo, não é o cara ser pequeno, o cara ser um streamer que não aparece muito, tá ligado? Ah, não posta foto, não posta nada. Aí o cara some. Isso que eu entendi. Eu quis dizer. Bate no gato dele, é sacanagem. Up against their opposition, we'll see at the Storm. Can do the same thing here. It's J-Mac and Trelly in game 2. We see Neil Ma. He's so sneaky. It's hard to be sneaky when you're this bulky. Yeah, and he was able to avoid the ward for so long. He still will be able to walk in and steal. Esse invade todo torto, viado. That's not going to be the call. And Oceans is going to stay and defend Todo this purple torto. with his life. Esse rota de quê? De solo e jungle junto. Honestly, you gotta love to see. You know, just I appreciate both ADCs getting purple buff XP. I don't know if you're a purple buff enjoyer, but I prefer it this way. Well, I'm a support, so I don't get purple buff. Well, I mean, I usually try and get their purple. But you at least get to see your ADC pick up your own purple buff, and that feels good. Yeah, no, it definitely feels better going in a lane with... eu tô no meio do jogo, velho. Maybe if you can try and get the invade on the other team or slow them down, deny that XP. So, level 2s for Vote at the very least, because he was able to get that experience share there. I wonder how the dual lane will kind of pan out this time around. Mano, eu sou Team Shibalba agora, por causa dessa era de merda. Se entregou. You still have two gods that don't really deal with the wall very well up against Neil Ma, and we know the capabilities of what Ymir is able to do. Though we have seen some slight nerfs to the Ymir as Esse Nezar não morre não, porra? Ô Tiamat, tá dormindo, filho da puta? Caralho! Rolando o pau torando entre o jungle e a Tiamat tá lá. As you said, more the wall, pies. and more specifically the early pressure, if you can get the Indra Scepter, that extra HP 5 as well as the meditation just means this Ymir is so unkillable. Neomot can walk in, outbox Zen, tank the full wave in the process, all by just getting that pressure, right? And that is what Ymir does best. He walks up, drops that ice carpet, gets a big freeze off. Esse crit de 270 no early game. Eu não tô entendendo por que estão pegando tanto a Belona, velho. A Belona nem tá um pique tão forte hoje em dia mais. Os 8 eu vou querer fazer esse rotate. Ah, acho que não vai copiar não, na moral. Tomara que não. Tomara que não tenha um suporte querendo roubar o Purple Buff sozinho e morrendo. On Sion Dart is a problem with the Hera. It's a pick that we don't see very often at all, if by any teams. Maybe the only other person in the SPL for this pick, but it's primarily just been Dardas. So we'll see his performance on there. Curious as to maybe how some of the itemization might go for it on this pick, and I think the desk right to maybe even highlight one thing that Dave was mentioning was that shield that you kind of já tem que colocar o no Purple, tipo isso. Maybe something that Myth was echoing as well. It kind of puts you in that coin toss. Do you want that extra burst damage from your 1-2 combo, or you maybe put some more priority into getting your shield? Because you look at the lineup that's up against you, Tiamat, Pele, Atlas. That's a lot of damage that's going to come in the way of this. Já faz tempo que eu não vejo arte, né? Throwing points in the shield. Like, you put one and then that's it. There's no way. I mean, you definitely max one and then you go on a polymorph just because you get so much value. Tá botando o seco na Belona, inclusive. Tia sem book, ela vai rushar Divine, eu acho? Mano, a build de book tá tão roubada que eu me recuso não fazer essa build, velho. É muito roubada. Eu ganharia desses mids. It's going to look real good. Sash in from Cubo, but Joshi holds on to the beads. Not too worried since the Windfire wheels did not get sent out. He's going to hold on to his relic
And Darius wasn't even there for follow-up. Darius was clearing minions, so there was no reason to even panic beats in that situation. De novo, o late game tem a Tiamat, mas o jogo passado, por exemplo, os caras não aproveitaram do late game deles. Ah, o Nezar. Ah, o Nezar, véi. Tinha uma ward ali. First attempting for Joshi, then rotating over to Duo, but too far behind. Dardes drops Argus on top of Dame after Dame went for a dive in. Blink now gone for the jungler. Ela blinkou, mas não ultou, só blinkou. Arte pedra? A gema, você fala? É mó comum os solos magos fazerem só full power e foda-se. Manequim. Quando lançou o manequim, era só manequim na solo. Era insuportável, velho. Osiris, Belona, essas porra toda. Era muito chato, cara. Pele. Is the call for now. I think Dame still does have some access to ganking Nika as well with this RDO going full damage, essentially conduit gem into what is usually Pythags, and that is going to be the call, the Pythagorean's piece, and no sort of survivability relic. I mean, he's got teleport, right? So if you're able to use Eagle's Rally just to stun out that dash, you got a pretty good chance of trying to kill this RDO as well. The problem is, Nika's usually positioning quite well. He's got ward vision down below, and if anyone's coming from up top, he's going to know about it some way, shape, or form. So this RDO is going to completely dominate the lane in the meantime, unless Dame does decide to get active on that right side of the map. We do see rotation from Ilma. Not sure if he was going to go full right side there or not. Seems that he'll just make a olha que impressionante essa fight. Meu Deus, é muito impressionante essa luta. Essa batalha de tanques que não perdem HP. Long as Nika is able to keep his health bar topped off, will probably dissuade Dame from rotating over. A Scorpion for the Oni Warriors, and with no kill, we don't see any real lead established just yet as far as the gold or XP is concerned. About a half level up for Dame on the Pele, but Pele? So far, no real lead established. Yeah, quem aí é main Pele? Around the obelisk, maybe. Neilma might go for some invades. He decided to go for them last game. And there's all sorts of pressure on this side of the map. Quem é main Pele? Hey, there's a freezy boy hiding in my jungle, and I don't want to step up too far, especially with no way to get around the wall, as you highlighted early on. Zen does not want to waste those beads to a freeze, especially when his purple buff's going to be respawning soon. GB de arte esfregando cara no teclado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repita o processo 1000 vezes. And like 8 stacks, about one wave of Dev Gauntlet stacks is going to start to add up as well. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa é a gameplay de arte. To make sure that his positioning is pristine so he can stay ahead and not keep letting this lead grow for vote. O único chato de assistir esse Mundial é que é muito devagar, né, cara? Puta que pariu. É devagar pra caralho a gameplay. Holy shit. Daji foi banida nessa partida. É, cada ano que passa parece que o jogo fica mais devagar, cara. De verdade mesmo. É que também, vamos ser sinceros, né? O jogo em si, ele recompensa quem não fighta às vezes, né? Tem esse detalhe também, né? Mamou. Nezar, eu tô bem agora, hein? Pelé! Ih, levou um básico. Que básico safado, né? Cara, o Volt só no last hit nos básicos de longe. Safadinho. Cara, essa fight foi louca, pô. Essa fight aí foi meio intensa, vai. Mas só porque eu reclamei. And it might not be done just yet. It looks like Vote is smart, keeping his distance, knows his beats are down, doesn't want to take any more trades up against Zen. If that jolt were to connect, maybe you're in range of one of those long-range auto attacks to kill. But in this case, also a great answer back. Cuba Fred able to find the Windfire wheels on a Dame, knew, hey, Volcanic Lightning's down, you have nothing to immune this ultimate.
And the follow-up auto attack from Vote. I don't know if that auto missed. I think Vote may have been able, in this case. Que horas é o sorteio? Quando acabar o campeonato aqui. Mas não tem que estar na live pra ganhar o sorteio, tá? Se você participou e ganhou o sorteio, eu vou te mandar por PM na Twitch, tá? Enquanto isso, a solo tá como, filho? Enquanto isso, a solo. Toma. A Arte nem leva dano, velho. Olha que ela tá de poder. Participa. É exclamação ticket barra de espaço max. Venom Chico. Valeu pela sua semana, tamo junto. Obrigado pela apoio na live. O Venom, participa do sorteio aí, viu? Tá rolando sorteio do Poseidon novo. Muito da hora, assim. Caralho. O Cerno nem tá como daquele modelo. Mano, 5/0. O Nezai é quebrado, né, velho? Nezai é quebradinho demais a conta. Passivo da arte, você usa no cara, ele perde defesa pra cada que você usa nele. I mean, last game he was also 5-0. Vote has been having a fantastic set, and it looks like Argus might be able to finish this one up, or Cubo Caralho. is going to be able to grab that kill onto Josh. Tomou-lhe pinto. And that's a real mood killer there for the Xibalba Storm. They don't have many legs to stand on anymore. The Pyromancer Nezai é quebrado demais, velho. Meu Deus. Quem não tiver conseguindo comprar o ticket pelo chat, manda exclamação sorteio. Aí vai vir o link, aí você clica no link e participa lá. No site. And in this case, not the case. Just a lot of kills going over the way of the Oni Warriors. 5k gold, 2k XP for the Oni Warriors to start this one out. Be able to pick up that Fury on the left side of the map. Meanwhile, this whole time, all these fights are happening on the left side of the map. Soul Laners are standing there going, well, what's going on over there? And Nico was able to sneak and assist him throughout all of this, but Delny largely unavailable to join these team fights so far to start these games out. But Charlie, we're getting echoes of game number 1. Vote up 5-0 to start this one. Member ended the game 8-0 right at the very tail end of game number 1. So a dangerous position for the Xibalba Storm to be in. Do they still have that avenue to kind of get back in? Do you think there's merits for the Storm to maybe find a pick on Devote? I mean, that is the pick they need to find to get back into this game. A 5-0 shutdown would be massive. James able to find some pressure over on the left side of the map, but even with that big bounty, it seems like Neilma is heading back over to try and get Vote even further ahead. No one from the Storm is on the left side of the map right now. It's just Zen, and it looks like does have to use the ultimate, but still gets caught by the freeze and Vote. Valeu pelos 16 meses no canal, Ronaldo. Mano, a questão que os times... O time que tá contra eles aqui, eles ganham os campeonatos, tá ligado? Iniciante. Então, eles subiram sozinhos jogando contra outros times. Só que a SPL pra Circuit é muito diferente a experiência deles, sabe? Olha lá, olha o Nezar. Com essa ult do caralho. É muito quebrado, velho, o Nezar. Em suma, a rola é maior. Tipo isso aí. And Vote puts a 7th one on the board for himself. 2 more picks for the Oni Warriors. And a 3,500 gold lead so far for the Order team. Yeah, Vote has fully stacked Devos, Xe, and Kins at 13 minutes. That is, that's hard to fight into, I'll say, J-Mag. And there are no tanks on the map that want to step to this CERN. Pyromancer finally going to be a build de Pain no competitivo é melhor do que a build de crítico. Tanto que você tá vendo a build do Serranos, né? Tá de executor e King Size. É porque no competitivo, o dano constante é bem mais útil, né? Não tem como você counterar a penetração igual o crítico tem com a Spectral, né? Na rank de Leão, no Mundial é tchutchuca.
Ah, isso aí. O Steel BR era assim no Mundial. Especially with this threat on the map. Vogue can do no wrong for the next, I don't know, 7 minutes or so. Just feels like there's also no relic pressure on the Cernos either. Seeing with both of his up now. Maybe a pick não mata nunca, mata. Start things for the Shibalba Storm, but Nika's able to walk away, finds a double stun under the tower. Bludgeon not gonna find it. An ultimate in by Dame. Nika finds a double heal in the back end, but it's just pouco tanque, graças a Deus, né? Pouco tanque. To go their way. It's Nika on the grayscale for 30 seconds. Mano, olha o level da Xhitoman, velho. Meia, a parede do Ymir trollou o ADC dele, né? A fila 5.5 tá funcionando? Eu acho que já acabou isso, né? Da fila 5.5, não? With the member down, I mean, Nika still does have that teleport. He can choose to upgrade it or just go to his tower here. But it looks like that's it. I mean, the Shibalba Storm get their pick. They use a lot to make sure that Nika goes down and get a level lead for Delny. But Delny's not doing that much damage. This isn't this traditional Berserkers, Shoguns, Toxic Blade, Frostbound style of build. This is Runic Shield, Berserkers into Heart Ward. So Bologna is essentially an aura and CC bot for the team until later on in this game. Deixa eu ver como é que tá o negócio de sorteio, inclusive, a meta. Deve que já fechou a meta hoje, né? Ah, não. Falta 6 subs pra fechar a meta. Primal up, and the only Warriors immediately on it. Vote level 17. Será que vão ser 3, 2-0 hoje, velho? Puta que pariu. É muito abalo se for isso. Vote with 7-0. Not a care in the world for anybody on the map. Just can do no wrong at this point. I mean, the only way that it feels that Bo dies is if he just walks into a 3 or 4 man gank of the Storm, but seems that he's got backup at all fronts and maybe another rotation onto Zen. Topside for Cuvo, Fred. Oh boy. To stop the incoming Lizard. Zen is just gonna sit under tier 1 tower and pray to the gods that something can go his way. Coitada da Xhitoman. Freeze, beads out. The jolt is done, and so is Não tinha o que ele fazer. Cadê o time, né? Coitado. E ele tentou ainda, né? Ultou, deu dash, combou, tirou o vídeos. Get some extra gold, get some extra upgrades to your items, and then Fire Giant could be on the horizons. Maybe after one Trebuchet that the Oni Warriors are about to confirm for themselves, that's when you can start. But actually, Dardes is going to drop Argus onto Delny, force out the beads. And that's probably the end of what you're going to force out. Eagles Rally doesn't have to be used, but Dave trying to find something on Dardes. Used by the mid laner. Big slam from Royal Assault, but Dardes will be fine. Eles querem. Meu Deus! Meu Deus, essa árvore cheirando o cu da Pelé. A Pelé não conseguindo chegar perto da Era, velho. Que ódio dessa arte. Velho falou, Salisu, que apito interessante é esse? É que eu moro no 3º andar. Aí bate o vento no telhado e faz esse apito. Parece um fantasma, sim, parece. Mas é de boas. Foi o Atlas que roubou? Meu amigo, o Atlas roubou o buff, o Fire Giant. Deixaram a estar de boas agora, farmandinha, coitada. Passando fome essa Xhitoman. O próximo God vem em fevereiro, vai vir 2 gods de uma vez, pelo que falaram. Which means you'll be able to get some extra farm. Hopefully, Zen's able to catch up a bit itemization-wise. I mean, 4 levels and essentially 2.5 items, or let's call it 1.5 items at this point, is a lot of difference in DPS. Your tanks start feeling a lot more tanky, and your carries start doing a lot more damage when you have an ADC like that in the backline. But the Warriors are not. Por que tem um ícone de um minion da Tiamat aqui no meio? Nem tem um minion lá. They've got the gold lead and a borda da ranked vem na virada, vem. Storm are going to be the ones that start up this Pyromancer. Cuvo Fred on the wraparound though. He's trying to find something. Eu achei a bota meio feia também.
Caralho, Tiamat, mamou. Mano, é só esse time que consegue perder fight com o Fire, velho. É muita... O mid parece que não sabe se posicionar, velho. Toda hora ele se fode por causa disso. 2 gods... Não, vai ser um god no 10.1 e um god no 10.2, em sequência, foi o que falaram. Parece que um dos gods vai ser a mulher da baronça média, a Mama Brigitte, e o outro god não faço ideia de quem seja. Bolt da Belona. Levaram a fence ainda. Que elo tem que ter pra ganhar a moldura skin? Não é elo, é vitórias. Pra pegar a skin é 75 wins e a borda é 150. Só que o ícone que aparece lá em cima tem que ser, no mínimo, platina. Se você for ouro, prata, bronze, você ganha a borda sem o ícone. Bom, eu vou pegar a borda de GM, de conquista e de duelo. Aí eu vou ter a borda sem elo da justa, tá ligado? Roubo o Fire e perco a Fênix. Roubo o Fire e perco o jogo, Messias. I'm imagining that's probably what he wants to do this time as well because it's working for him, right? The CERN is an unkillable monster. You were talking about de novo acho que tava se foder. Has the Aegis, no beads, but Zen is gonna have to use that ultimate. Is it enough to get out? The stun's good, but Neilma is running down for another freeze. Neilma is just W-keying Zen, give 10 over. Ele tá um pouco puto, né? Mas eu te pergunto, o que caralhos ele tá fazendo avançado? Nível 15, 16. O Volt tá 10/0. O Imagine tá 0/5. 900 gold till he can finish that one off, so he'll continue farming up the left side of the map. Still biding the rest of the time from that fire jam. Remember, 1:20 until it is respawned on the map. O porquinho pulando, dando coice pra trás, tá ligado? Delay the Only Warriors, but it's mostly just delaying from ending the game because the Only Warriors have not let off the gas. Oh, Dame's gonna go for the 1v1. Good beads, and that means Cubo can't really escape here. Where's the rest of the squad? Mamou, hein? Here comes Vote, but Dame's gonna get that kill and be able Nossa, o Kivo deu uma mamada templária ali agora. Vitão! Valeu pelo seu sub, mano. Muito bem-vindo. Obrigado pelo seu apoio na live, nós demais. Vitão, participa do sorteio aí, meu querido. Tá rolando sorteio do Poseidon novo. An expensive one though. Ultimate blink and beads for the Pele. Pele. É Pelé. Eu sou o Pelé. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Drop Mundial, tá rolando um drop de 10 mil pontos de espectador. Depois vem um emote, eu acho. Depois vem a Belona do Mundial e depois a Xangá. Aí semana que vem vai ter o drop do Thanatos. For Vote, who is able to upgrade his executioner. Still holding off on that Sarn item though, not gonna pick up at least the next tier of his Death's Toll just yet. Neza beats Aegis, foda-se. The dominance that we see so often. Maybe he didn't like the Death's Temper last game, but it looks like Zen and Joshi just trying to grab. Para participar, exclamação sorteio, clique no link ou então você escreve exclamação ticket barra espaço max. E o Neza se vinga dessa Pelé, hein? Se ela bobear. Não tem bids? Let this fire giant go down and trying to get some extra itemization. I mean, you've got some decent win conditions here. Agora acho que acabou, né? Se os caras sem Fire ganham a teamfight, imagina com Fire. The fact that Dardes is doing an incredible amount of damage and no one can kill Vote. If you fix those two things, the Shababa Storm have a pretty good chance at a defense. That's one of the issues of putting all your kills onto one man. If you kill that man, your team fight looks a lot stronger. The Only Warriors now with Fire around all 5 and quite a hefty lead, 8,000 gold plus for the Oni Warriors. Nika on the way. Retornando do treino, me sinto gigante. Aí sim, porra. Amanhã eu vou treinar, hoje não fui não. Amanhã eu volto à minha rotina.
Vou fazer um treino pra me deixar fudido amanhã. Ih, que papo errado. Arte o Blink, gastou beats à toa. Meu Deus, Oceans. Tem defesa não? Porra, o cara tem 3 itens, cara. Que destreza. Mano, eu acho que isso aqui de upar relíquia cedo é cagada, velho. Eu não concordo não, velho. O cara gasta 1.300... Não, quanto? 1.600 de gold, velho, pra fazer inicial. Nem usou os ativos, tá ligado? Não concordo não, velho. É muito dinheiro investido pra um suporte. Tipo, o Imi tá ganhando, pra ele foda-se, mas o Atlas tá perdendo, tá ligado? A Pelé amassando. Ai. Acabou. And it's only Oceans left alive. 12-0 for Vote. Usa sua relíquia upada aí, vai. Usa o Girdle, usa o Slow. Usa o ativo, filho da puta, pelo menos. Ah, mano, eu não concordo com isso aqui não, velho. Both of these games start off with Vote getting a tiny lead and it grows to a massive lead. É muito troll, é muito dinheiro invertido, tá ligado? Pra quem tá perdendo o jogo. É, ó, quem votou na New Warriors ganhou, obviamente. Tá, agora vai ter qual jogo agora? Alguém sabe? Right, that guy definitely looking to help his team try and find that first win as we can jump now back into the picks and bans for game number 2. Last that we left off, it was at least for the Eldritch Hounds trying to find. É, já tá no pick ban, viado. Holy shit. Mal e Terra, Cernunos, Agni, Danzaburô, Perséfone, Lancelot. Metroid estava nesse time Valkyrias. O Valkyrias trocou de time 1000 vezes, velho, de jogadores. Mó treta que rolou entre eles, parece. Not gonna love that cripple field. So Hounds have a good amount of dive already with the Danzaburô rocket and the Lancelot. Where's gonna be that peel? It looks like just more dive. Mano, 75% de pick rate, 0% de win rate. Por que continua pegando Belona, cara? Não tô entendendo. Por que a galera tá viciada na Belona, cara? Well before Tier was ever really a thing in the meta, he was one of really the only SPL players kind of still playing it back in his time when he was in the SPL. Não tô entendendo. Has been this tier to kind of round out the composition. How do you feel about the game? Twitch caiu, agora há pouco caiu. As apostas bugaram? It's going to be very difficult to actually kill Ducky. If you're not actually crippling him and locking him down with the CERN and the Persephone, it's going to be hard to lock down that tier. And that's always what's difficult about tier picks, right? Are you able to kill this tier, or is he going to pull beads, teve as apostas aqui. build movement speed and knock tá rolando na real. Backline and just continuously set up for the rest of the squad? In this case, Ducky should be just fine to be able to spam as much movement speed as possible, maybe get like a Glad Shield and a Mantle of Discord if he wants, and continue to do that. However, whenever I see the rat, I think the Valks have that early presence. They can get active in the early. We'll see if Kirmi can get active. Can they handle Ducky on the opposite side? Who's going to come out on top in game number 1? Will it be the SPL or the SCC? We'll throw it over to Ó, dessa vez eu confio que o time da SCC vai ganhar, velho. That the Valhalla Valkyries have found themselves on top of more often than not. And Myth, I think it's one that the Valhalla Toda a live de Jeff, eu chuto esse filme forte. Relaxe, pois eu estou aqui. It's got to be in the back of your head. The Eldritch Hounds have got to see one of these go in eventually, right? What? That's a gambler's fallacy, isn't it? Mano, toda hora os caras invadindo o buff, velho. Que coisa feia. Que bagulho feio esse negócio do invade toda hora. Competed very well with one another. These were a couple rosters that were towards the last two standing in the SPL qualifier tournament, that they've just been intertwined all throughout all of their journeys, and the Valkyries just keep getting the best of them. I think for that reason alone, you still got to favor the Valkyries, but I do think this might be our closest matchup today. Hounds Mambo versus Scarabs tomorrow, very interesting. But as far as SCC versus SPL,
Eles vão acabar nerfando o invade de novo, velho. De algum jeito. Ah, não, velho. Ô, rapaziada, não copia isso não, na moral. Não copia esse negócio de invadir, não, por favor. Muito feio, muito chato. Eu detesto levar invade, velho. É muito chato levar invade, velho. Persephone? Nossa, o rato tá maluco. O rato tá maluco, velho. Eu tô torcendo pro time dos rounds, na moral. Não, o invade é chatão, velho. É muito chato o invade. Talk to me about the Persephone pick, though. It's not one we see very often, if at all. Kirmi will not get the stun on a Crimson this time either. Is it something you actually have high Williams, Cabo, got seu follow. You assume in middle of the road? Where are you putting your chips? I think there is a solid reason as to why we haven't seen Persephone all year just about until this point. You'd be such a good politician. Look, it's just a pick that is pretty inconsistent and is very committal when you want to go for your damage output. You need to utilize that lead if you want max DPS. O cara tá zicando, já tá zicando a Persephone, pelo jeito. Tem um motivo da Persephone não ser picada nunca, ele falou. Em vez de na sola é chato, em vez de na sola é chatão também. From that ability. Persephone has got some assets. She's got some parts of her kit that I think are very strong. It's just a god that struggles with holistically. Não entendi. Tem um tiro na partida, que milagre. O Tyr metendo um 2v1 ali, foda-se. Helping out Aquarius over on the right side. And in the pregame interview, Ducky talked a bit about the journey through the SPL qualifier tournament earlier on in the year, and he didn't feel like he had the best performance. This is another opportunity. É estranho o cara invadir assim e não levar tanto dano, tá ligado? Sei lá. From Ducky. And so I think expectations, if you see a tier, you're expecting disruption, displacement, mobility. Carries a lot of weight with it. E nem perder muito XP também, sei lá. Aí tá nível 4, 3 e o cara tá nível 4, né? O outro suporte. Quer mostrar quanto? Que esse aqui é o último jogo, vai ser 3 jogos. Just about regardless of the matchup, once you tick over to level 5, you get a couple points in power cleave. The sustain that this god has is just so difficult to work through. It allows him to play with his HP bar more so as a resource, whereas a lot of other soul laners generally need to protect their HP. Tyr can use it and just take these trades and force out small engagements. Bellona should be able to match up some of that sustain, especially at this portion of the match. Dest Toll plus Scourge helps out a whole lot. But as you start to get 3-4 points in power cleave, things are going to start to... Como é que essa marretada não acertou o Tyr? Nossa, o Tyr tá seco, né, velho? Tá grosso, tá seco. Deu invade, roubou o buff XP. Bom, não conseguiu roubar, fica bem na desvantagem. É, exatamente. É estranho isso. Ou de Valkyries versus New Valkyries. Aquele time ali era... Não, era? To Valhalla Valkyries asking the first couple of questions of game 1. Yeah, surprised to see Benny go into that ultimate immediately. O que eu falei agora há pouco? A Twitch deu um AVC. Mas já voltamos. With a through the Cosmos, maybe then Oath's under a bit of threat, but instead able to disengage largely cleanly, costing the Grand Joust, but even then, a solution that comes out of the Elder Towns, a bit more expensive for the Valhalla. O jogo tá lento. Take that fight, both Benny and Kirmi now, losing out on some of that semi-global presence. Quando eu for jogar, vou jogar com medo de levar invade, velho. Play aggressive, and if I know anything about Dude Man Bro and Quig, yeah, dudes like to play aggressive. So now not having to worry about Kirmi could make it a bit easier to get active.
Yeah, quite a personality on Dude Man Bro, but with that comes confidence in his ability to play aggressively. And that could potentially catch Gamma and Wowie off guard. Because, you know, all year long we've talked about the Valks duo lane and how early on in the year they were not performing very well. And they've found their stride. A passiva do tiro é muito broke, por isso que ele joga as fogadas assim, né? Ah, e também porque ele tem 2 dashes que dão CC, né? Ele empurra de um jeito e levanta do outro, e se cura. E você comprar mais ticket, porque você não tem ponto, eu acho. Manda exclamação pontos aí. Aqui mesmo, fala Dequinha. Fala, Dequinha. Specifically for Dude Man Bro, though, Myth. I mean, Danzaburo, we've talked plenty over this history. Ahead, behind. Você tá sem pontos. Você vai ganhando ponto quando você assiste a live, tá ligado? Maybe the Hounds and Oath feeling like that's a good opportunity and a good reason to funnel some pressure left. Junglers will HP trade a bit. BennyQ rotating around from mid. Up and over goes Oath. Grasp of Death. Grand Joust. Same story as last time, but it's kept Oath without an ultimate, and that's a small win. Yeah, it seems to me the Valkyries are fine with that trade yet again, utilizing that Grasp of Death to take the ultimate away from Oath. The Lancelot, very strong at this portion of the game, especially around that second item, has got a good deal of DPS, could make it really difficult. Ah, tá bom? Ah, ele é bom, só que pouca gente joga com ele. É só quem gosta. Ui! Ah! Ih, a Persephone foi de berço? Bom invade aí, rapaziada. Bom invade aí, rapaziada. They lose their red, but they pick up 2 kills, and that's a win every day of the week. Just a clean rotation back in. Oath able to resustain a bit. Opa. Mika, obrigado pelas suas 100 bits, tamo junto. Feliz ano novo. Pra você também, feliz ano novo. Tamo junto. Os caras é ruim demais. Ah, foi um invade. Só foi um invade de merda, velho. Ruim eles não são, não. Não são. São nada. Vou pelos bits. This Agni is going to be a threat on the map. Already starting to get some of those stacks on the Book of Thought. Spikes and then the Persephone. I would argue Mika, que Mika? Stronger at this portion of the game. Mika. Just that poke potential, the range stun makes it so easy for Oath to line up some of their abilities. So long as Crimson's starting up the engagement for him. And now with a lead. Mano, fudeu, porque amanhã eu tenho que levar meus gatos pro veterinário. Só que eu só tenho uma gaiola. E hoje em dia eles são tão grandes que eles não cabem os dois juntos na gaiola, eu acho. Como que upa a borda de perfil da Hela, Chito? Com 2 meses fica de ouro, com 4 meses fica de platina, com 6 meses é diamante, 1 ano é mestre. Eu acho que é tipo assim. Gato tão gordo, eles são grandes. Vou ver se eles cabem na gaiola junto. Minha borda é o quê? A sua borda é vermelha. Ih, rapaz. Deixa eu ir no veterinário? É que eu tenho que vacinar eles, né? É a vacina, como é que é o nome? Vacina quíntupla e de raiva. Nossa, vai ser caro pra cacete. É 2 vacinas em 2 gatos. Não dá briga, eles não brigam. Eles lutam de vez em quando, mas luta na brincadeira, tá ligado? He's controlled the Valhalla Valkyries the exact same way. All the resources the Valks take from Oath, he's taken 2 each time. Kirmi and BennyQ's ultimate. Whereas it's just been that Grand Joust to defend himself. Eles brincam de brigar. Really limited Tipo how isso. effective those 2 can be for the Valkyries. We haven't seen Kirmi make a rotation to a side lane just yet. Assistir Smite dá muita vontade de jogar. Maybe now it's time to start shifting up that style. Let's look elsewhere. Mas quando eu for jogar eu vou ficar tão triste. Vou jogar só de God físico hoje, porque eu tô cansado de levar pinto pra mago. De mago, né? Vou jogar com, sei lá, Pelé mid. Minha colega leva o gato com coleira. Eu queria treinar meus gatos com coleira, mas agora já estão velhos. Yeah, I mean, you know, it's such a small lead, but it's still one. It's moments like this where we've talked about improvement from the Valhalla Valkyries. Outro jogador mais que fez o bonito de comprar o passe de batalha? Ah, agora tem que culpar o passe de batalha, né?
you know, I'm nervous. Even 1,000 gold down after an early play gets called and gets flipped around. I give them more credit. I think Phase 3 Valks have improved enough where I still think this game very, very much in reach. But it's about not doing too much, not getting caught out. Things like this certainly helpful. Erupt Crimson takes some chunk damage from BenEQ. Skin do passe são... skins e passes são regras de passe para sorteios? Tipo assim, cada patch que vem, eles mandam duas coisas pra sortear. Ou é parte de batalha, ou é skin de baú, ou é God novo com a recolor dele. Já há mais quanto tempo? Eu jogo desde Season 1. Esse ano vai fazer 9 anos que eu jogo. Ai! Ai! Conhece algum site bom e confiável para se comprar um computador? Eu estou há 3 anos me sinto saudade de jogar. Pichal, Kabum, Terabyte. Se você olhar a loja certa na AliExpress é pra comprar. Arconte não. Na época que eu comecei a jogar, o Arconte lançou, só que eu não gastava dinheiro em jogos. Nossa senhora, ele foi embora. Como faz pra invocar catapultas? Depois de um certo tempo de jogo, nasce uns cálicezinhos no mapa. Nasce um aqui, outro aqui, outro aqui, outro... E 2 aqui. Quem coletar mais primeiro, eu acho que são 10, vai carregar o seu totem e vai invocar catapulta. A ambulância levando o guaxinim. A couple of small disparities have continued to grow. Wowie's still nursing about a half level, about 1 level in the jungle favoring Oath. So I'll be keeping my eyes on the Xhitoman's jungler. Oath has been a phenomenal player for this team all year during the regular season. Just dominates the online phase. Um amigo meu tem Arconte, na época a gente usou ele, agora a conta dele vale 15 vezes do que ele gastou, né? Arconte é carão. Toma, puxão. E a terra foi com Deus, né? Aí o Ratatosco triplo. Não! Oh, shit! Ninguém vai morrer? Meu amigo! Que isso? What the fuck? O Ratatosco ultou em 3 e eles que morreram! Uai, credo! Que maluquice foi essa? Caralho, filho! Caralho, filho! Você de repente não ter comprado o Arconte? Ah, eu tenho uma conta com o Arconte. É que se eu quiser jogar com ela, eu vou só logar na minha conta, tá ligado? Tome. Odeio isso, velho. Eu tô de jungle e vem a porra de um guerreiro e me maceta na pica. Do nada. Na minha jungle, tá ligado? From Dude Man Bro and the Eldritch Towns because it was a two-man route from Gamma and Wowie when it was only the duo lane. Foi legal, foi legal. Every bit of initiation there looked like it was nearly perfect. And it simply doesn't work out. Now he was caught. Olha isso, não faz sentido ter dado bom pra eles. Puxou, matou até. Aí chegou o rato, Vral, toma. E foda-se, tá ligado? Ninguém morre, que ódio! Valkyries, caras são péssimos, perdem todos os rounds e Mamo vencem todas que disputaram. Eu torço pelo rounds. O cara chama Dude Man Bro, é o cara, homem, irmão. Abre aí uma enquete de quem quer ver você jogando de Nox Xhitocapa. But they're still in it. I mean, the gold's not ridiculous. Right, I'm just saying we can't rehash the entire same conversation, right? I mean, it's almost the same. It's very similar gold lead, 400, 500 different. Olha, eu tenho um aplicativo que eu uso que ele faz a retrospectiva do que você assistiu esse ano. A primeira coisa que eu assisti esse ano foi Jojo, no ano passado. Só que eu nem terminei até hoje, essa temporada. O primeiro filme que eu assisti foi Red, aquele filme
do panda. Panda vermelho. Tá. Maior maratona desse ano foi One Piece. Um homem de cultura. Eu assisti 552 episódios esse ano. E 34 filmes. Pouco filme eu assisti. O mês que eu mais assisti filme sério foi em agosto. Séries mais assistidas. One Piece. Só anime, cara? One Piece, Yu Hakusho, Hajime no Ippo, Rank of Kings, Shaman King, Stranger Things, Masterchef, Attack on Titan, Mushoku Tensei e todo mundo deu o Chris. Olha isso aqui, velho. Principais gêneros: animação, ação, aventura, fantasia e anime. Puta que pariu, não é o otaku fedido mesmo, né? E o pior, o Hajime no Ippo eu não vi esse ano, eu marquei esse ano só. Usando as coisas de mod? Depende do que você tá falando. O que rolou? Mataram só um Ratatosco? Nossa, o Rato 03, F total. No tempo que eu iniciei One Piece, em uma semana eu me peguei nos semanais. Caralho. Era 24 horas trancado só vendo anime. O cara cagava num potinho, tá ligado? Já tá banido? Quem que é? Se for o Asilo, tá banido mesmo. O Asilo é um idiota? Ou não é o Asilo? Now it's the Elder Towns completely in the driver's seat. That gold lead that was, you know, around 1,000 for a little while has now started to balloon a bit more out of control. And we're starting to approach some of those power spikes that are so important to individual picks on the Elder Towns. This Agni, now a massive threat with all his penetration stacked up. DMB doesn't have to worry about those tanky frontliners anymore. He's finished up his kin size. Oath, a little bit more... Eu tava de férias, o tempo tinha mais ou menos 60 pessoas por aí. Ah, pode crer. Mano, o rato pra trás não é legal de jogar não, viu? Porque o rato é ele que ele gosta que você tem que dar muito a cara pra fazer play, né? Porque, né? Ele é melee pra caralho. Como é que joga agora? Acho que a Valkyries não vai virar. Pelo que tá indo, é muito grande a chance da round só finalizar o jogo agora. Tá, porra, pedrada! Tome. Esse cara faz live, não faz? Esse ult. Eu quase certeza que ele faz live. Puxa o Fire, guys. Pode estar lá na do levando torre, caralho. Na cabeça. Essa ult da PC foi meio emocionada, não foi não? Mano, como que eles não estão ganhando essa fight, velho? Acho que é por causa da torre também, né? Olha, de novo, os dois suportes já uparam as relíquias. No caso, o suporte da Terra não tem relíquia ainda, né? Eu não tô entendendo eles upar tão cedo. Eu não upo tão cedo não, minha relíquia. Se eu quero o cooldown na relíquia, eu faço Relic Dagger, foda-se. Eu achei meio merda, sinceramente. Eu não gostei, não. É da Messias falando suporte? Quem que você queria banir, que já tá banido? Some sort of displacement or some sort of disruption, someone else from your team to get in there, distract them, deal some damage. Because otherwise, Persephone Ultimate just doesn't do anything in a situation like that. Now it's
crazy uphill battle for the Valhalla Valkyries. Luckily, there's moments to breathe before the next Gold Fury comes back up. Nunca liga que eu preciso é o shot de atravessar a parede do Odin. Não, depende do ativo, pô. Tem hora que é bom upar o sprint que segura, mas tipo assim, igual rolou no jogo passado, no outro set, o cara tava mó pra trás no jogo, só morrendo e upou as relíquias, tá ligado? Aí ele não tinha defesa, ele só morria. Now the soul lane has largely been left alone here, Myth. It's Berserker Shield kin size and Shoguns for Aquarius. So plenty of damage for some of the tankier targets. E tipo, eles fazem o meditation de cooldown, eu não tô vendo as fights estourando tanto assim, sei lá. É muito caro, tá ligado? Sei lá. The solo lane rotation certainly will make a difference here as the fights start to make their way. Esse cara aqui, ó. Esse aqui parece o cara que eu mostrei o vídeo agora há pouco. Do seu fodo. Descubra. Aquele vídeo é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus. Ah, igualzinho, olha aqui, ó. Se ele fode, rapaziada, descubra. Ai, que dor. Ai, que dor no coração. Eu assistia DVD, se liga, nos domingos eu comprava uma comparsa meu. Nossa, anime DVD é diferenciado, velho. Eu assistia Naruto no DVD. E Bleach também. Só falta agora ter suporte do meu time. E... Foi uma boa, isso tá certo, né? Segurou uma galera. Aí, vamos virar a fight? O Ti fazendo um V5, foda-se. Morreu 3 de um lado e 2 do outro, tá. Legal o Ti fazendo um V3, foda-se. Ducky almost goes nuclear in that fight, Dave. The grasp of death actually ticks him just for a moment, stops the Fearless from finishing off the initial pick. Had he gotten that and been allowed to stick around even longer, it's very Goldzinha pro time da Rounds. Instead, at least buys so much time and space for his team. Nobody was willing to walk past Ducky. A Rounds até que é boa, velho. Tô sentindo que eles jogam bem. Staring down this tier. Does eventually take him down, but with how well that fight had started for the Valkyries, you'd expect it to have ended. Agora sim as builds tão boas, pô. Livro de Torch, Soul Gem, Divine. Valkyries, though, quick on the respawn and quickly out of base. They might just run down the Fire Giant here. No resets just yet from the Hounds. They do have wards, though. And with Oath nearby as well. Look, I mean, how they're moving different. I think they're going for it. Can you burn it before the Hounds get out of base? Is this the Hail Mary call from the Valkyries? The Hounds desperately running from base. Oath is in range. And the Fire Giant melting quickly. Valhalla Valkyries, they're winding up. They're ready to heave. And they've got the FG, but can you get out cleanly? Can you do one better? Can you get a kill on Oath? Cara, ele desviou da ult da Belona. Ai, que marretada doída, velho. É uns bagulho assim que mostra que eles são meio iniciantes. Tipo assim, eles ganharam a fight, ficou 3x2 e o time do... que perdeu a fight pegou o Fire, tá ligado? Isso aí mostra um pouco deles serem novatos, sabe? É um bagulho que tem que ser mais rápido. Ah, fez o... Tá. O que eu tenho que falar em contra crítico é que em competitivo é melhor você fazer pen do que fazer crítico. Desde sempre. Desde sempre, em competitivo é melhor fazer pen do que crítico. Porque o crítico, além do cara encher de defesa, ele faz o anticrítico. Aí você bate quase nada. Agora, quando você faz build de pen, o cara só consegue tancar com defesa. Tá ligado? Aí no competitivo é melhor você fazer pen. Mas na rank de fácil crítico ainda, tá? I'm not so certain that it's as cut and dry as we're used to when a Fire Giant goes to one of these teams. The Valks have got decent siege potential. BennyQ's ultimate finds value in these smaller play spaces around Phoenixes, around towers. Aqua can slow down some of this range DPS from DMB, that Odibo. Gonna be very, very damaging in these small engagements, but... Por que tem esse bug do cara dar no Moonwalk? É muito estranho, velho. É, no competitivo, se bobear, até o Carry vai fazer espectral, o solo, o jungle.
Igual, eu tava vendo um vídeo ontem do Sandadud jogando de full defesa. Ele fez full defesa no duelo. Aí o Anhu, ele fez full pen. De 3-2-5 de defesa, o cara ficava com 190. Cada monte de pen que o cara tinha. Okay to take down the tier 2 on left. Now, Kirmi, remember, was a couple levels down from Oath, has now caught back up. Tier 1 item behind is Kirmi, but still been, although he has the Acorn, but still able to finish up the Heartseeker. Brawlers beat Stick, and so jungle builds. Feeling okay. Essa inicial vende. Eu não sei se eu gosto de vendedor inicial, mas tipo, é que eles querem fazer o item mais útil, parece, né? Mais pen ou um crítico safado só pra ter um crítico, tá ligado? É que o inicial upado ele é muito bom com crítico, na real, né? Ele sem crítico não é tão bom assim. E outra coisa, o inicial ele depende de ter minion, né? E geralmente as fights são na jungle. Tanque, tá? Tanque, tá? Floating between these lanes as of now. Valkyries step too far forward. That's caught Gamma out of sorts. É, os caras de Fire não estão aguentando não, viu? Mas tipo, se você for jogar uma casual, uma ranqueada, eu recomendo ainda você fazer crítico, tá? A única vantagem da pen é que ela é mais constante do que o crítico, porque não depende de você ter a sorte de dar o crítico, tá ligado? Agora eu tô em dúvida se ele vai fazer o Indie ou se vai fazer a anticura. Uma build full crítico já não é nem mais sorte. É, isso é. Mas aí você tem que fazer muito item, tá ligado? Pra fechar o negócio. Just feels like Ducky's been able to accomplish so much on this tier. The disruption, the 1v1 potential. I mean, just the fearless combo on Kirmi doing upwards of 30%. Tem Spike mais cedo também, os dois tá galudo. É. E também tem um fator, né? Tipo assim, tem gente que fecha uma Shuriken, essa aqui, por exemplo, e já tá dando crítico. Eu faço 5 Shurikens e não dou crítico, tá ligado? Gente, não entrega esse Fire pra fazer a Gold, não, de novo, não. Pelo amor de Deus. A grupo no Fire, vai. Olha, o... Ah, lá, eles entregaram o Fire, guys. De novo, não. Vai nascer o Fire, eles vão burstar o Fire, véi. Vai nascer essa porra. O Ti tá galudo, viu? Ué, por que ela startou ultando, essa belona? Ela é maluca? Ah, é coitado do Lancelot, já foi de berço. Acabou. Fire é dos caras, eu acho. O rato saiu com 1 de vida, mas mataram o Lancelot. Eu faria mais defesa se fosse ele, porque não precisa dar dano não. Ele só tem que sobreviver. Já deixou mesmo. Eles estão fazendo pelo anti-healing. É, Toxic Blade é meio merda mesmo. É totem do cu. Ali em cima, ó, totem do cu. Late game espera sempre ganhar. É que eles são mais organizados, né, velho? Isso que é foda. Nossa, a terra! Meu amigo, a terra foi com Deus! A terra foi com Deus. A Belona macetou. Boa! Dude membro. Nossa, olha o Tyr, velho. O tanto que o Tyr macetou nessa faixa não tá escrito. Proibido para o Ezek? É verdade, né? Se bem que eles acabaram de fechar a build, né? Acho que é por isso. Ai, é o rato. Ai, desaburou! Ai, desaburou!
Ah, F não zaburou. F ADC sem Fire. O cara chama... O cara homem mano. O cara chama cara homem mano. 429, foda-se. Eu quero que ele ganhe o Mundial, velho, esse cara. O cara mano homem. Não, o cara homem mano. Ele tem que ganhar esse jogo, velho. Pelo amor de Deus, velho. Cara homem mano. Ai, velho. A peça foi ao nossa partida. Ela tava dando dano, viu? Ela me fez umas ults bem boas também. Só que ela é Berserk, né? Ela só morre no fim das contas. Quando ele ficar famoso, ele vai pegar um nick mais expressivo. Será? Porque olha o nick do Jake, do time do Barracuda. Awesome Jake. E um número lá que eu não lembro. Tipo, que nick merda, mas ele manteve, tá ligado? É tipo se o meu nick fosse o incrível João. Oi. Silver lining, Myth, but that was a 7-0 shutdown for Kirmi. So a little extra gold will help out the Ratatosker. The small, it's like fake silver. I don't know what fake silver is called, but sterling silver, isn't that like not real? That's like silver though, right? Right, but that's like the expensive silver. Oh, is that the expensive one? Whatever the non-expensive silver is, that's the type of lining for Kirmi here. Yeah, right. Iron lining for Kirmi. Might need it. Mantle of Discord. Help out defensively. Caught up now for the time being in the jungler. Kirmi needs to one-shot someone instead. He's going to get chunked to half by Crimson, who's also full build over in mid. This would be a statement from the Eldritch Hounds for sure. The Valhalla Valkyries swung a couple of times, and they made their own great call around the Fire Giant, but some individual plays from the Eldritch Hounds now bring us where we are. Benny Q. Oh! Sends a grasp of death. Oh, that's bad. Right into the island. And now Doeu, hein? Here come the Eldritch Hounds. They want to close out game one. Doeu essa já percebe, né? They've got to worry about the Phoenix first. Wowie able to step back forward, Oath. Learning the hard way just how much damage the AD carry can do. Ankh used by the Hounds as well. And only half of the Phoenix goes missing. Just need a couple more auto attacks in that bird, and half will turn to none. The Eldritch Hounds, resustaining slowly, have lost a good deal of their survivability. Oath in particular, very reliant on that Grand Joust to allow him to position aggressively. Doesn't matter though, you get a pull like that. There's Ducky pushes Benny Q right back in, and who else but Dude Man Bro to finish off the kill. Now it's Ducky on the team. Jogar de maga sofreu demais, velho, tá louco. Primeiro o Maui tirou o beats dele, depois o G puxou ele, foda-se. To open up the left side Phoenix. Left side bird gone. And mid maybe. Can't push your way into the Titan. No. Mid would be the only way you could go. We are so squishy now. Quig's got no HP to play with. This is a hard call to make. 30 seconds left on the enhanced Fire Giant. The Hounds could stick around, but you're playing on the knife's edge. 25 seconds on the EFG. A regular minion wave about to hit the Titan. In goes Aquarius. Now Wowie's got to do a lot of it as Benny Q is still dead. Beads off of Aqua will dash away. All this time, Ducky was way in the back line and was unable to finish off a kill on a Wowies. Get dashed through by Oath. And Oath sends Wowie to the grave. Aquarius trades back one. Mid lane Phoenix drops. Health bars low. No foguete. Ducky's on a killing spree. And suddenly the Eldritch Hounds on the verge of taking game one over the SPL. Benny's back. It's a semi-global with the grasp of death. Doesn't connect. No. Splits the uprights. And an easy disengage now for the Eldritch Hounds, who have taken so much from the Valhalla Valkyries, and it only cost them Oath for 40 seconds. He'll respawn when the Fire Giant does, which means he should be there around the same time as Aqua. The Valkyries just haven't follow. Problem picks on the Eldritch Hounds. Dude Man Bro, it has been free casting in too many of these team fights, has only fallen the once.
Mano, só vendo esse negócio aí, eu já não quero jogar de mal hoje não, velho. Só vendo essa gameplay aqui, ó. Persephone se fudendo, o Agni tá livre, porque ninguém invoca ele, mas a Persephone geralmente sou eu. Esse Mundial regional só tá tendo pérolas Xhitoman. Primeiro aquele TP da Belona de Xhitoman. Agora essa ult da Persephone. Chu me sentindo até mais confiante de jogar XD. A ult dela foi sacanagem ali. E essa fight aí é sacanagem, hein? Os caras estão com 2 knockdown. Olha aquela ult mal. Eu não entendi por que ela lutou, porque ele usou o Beats e não foi puxado. Aí a ult dele ele meio que desesperou, né? Não tinha por que ele lutar naquela ult. Nem tinha rolado o fight. Ah, essa ult foi boa, por exemplo. Nossa, o rato errou a ult, velho. Acabou o jogo. A ult como vai. Oxi, que... Uai, por que a ult dele foi tão curta? Aí, pra que jogar de amargo? Você só morre, cara. And it's the SCC taking game 1. The Valhalla Valkyries may have won every game up until this point, but you have to keep doing it all year. The Eldritch Hounds, with commanding early leads and phenomenal team fight presence, approach the throne room. Wowie, he'll fall as well, enjoying his teammates in death. Ih, deram taus pra caralho ainda. In game number 1. Deram taus pra caralho ainda, esse safado aqui. Mano, ele é muito igual, cara. Esse cara é muito igual o seu fodo, mano. Cadê? Mano, fala se esse... Ó, olha esse cara aqui. Olha esse cara aqui. Olha esse cara aqui. Agora olha esse cara aqui. Fala, galera. Meu nome é Pedro. Eu tenho 20 anos, sou de Formiga. Mas eu fiz cursinho em Belo Horizonte. É o mesmo cara. Lá no Bernoulli. Eu não namoro, eu bebo, não fumo. E se eu fodo, descubra. Quem não gosta de moralzinho, lógico. E eu sou uma pessoa bem sincera e bem tranquila. No barraco, não dei uma olhada nas veteranas direito, mas já vi que tem muita gata aí. E eu vou entrar na Fadip e vou causar. Vai mesmo? E como meus veteranos, você pode ficar tranquilo que eu vou ser um calouro bem solene e vou sempre deixar o copo de vocês bem cheio. Fala, galera. Puta que pariu, causou mesmo, velho. But the one thing that Ao Kuang hates is that early pressure. And Daji is available, and I think Daji kind of wrecks Ao Kuang, at least in the early. Yeah, it feels like this is a very early Ao Kuang pick by the Valkyries. I'm not sure. Dan Zaborov. Dan Zaborov veio forte jogo passado, viu? Baniram o Tyr do Duck aí. Tyr é muito cavalo, velho. O boneco é muito forte. Olha o Rama, 100% de win. Ah, também ele jogou só uma vez? Aí é fácil, né? Você joga um jogo e ganha a partida 100% de win rate. Dude membro. You need early pressure now that you have the Ao Kuang. You've got some great late game. You have that burst potential. You've got the execute, but you need something that makes sure you're not just going to get run over by that early pressure. And it looks like the Maui is going to be that pick. Vai ser o mesmo time praticamente. Só vai trocar o Maui e o Tyr, porque o Maui foi picado e o Tyr foi banido. Que bração, filho. Olha o tamanho do braço dele, ó. Sente o músculo. Puro anabolizante, hein? Ninguém deixou eles em paz. O boneco é quebrado, pô. Tá quebrado, no caso? Sempre tem apostar uma partida que tem eles, eu sempre ganho apostando no outro time. Ah, eu também. Se tem Valkyrias de um lado, eu voto contra, filho. From the phase 3 playoffs and then into the qualifiers for the SCC and now into this week, we've been seeing less and less Yamoja kind of being going toward this top slot. Opa, Sir Flavius! Valeu pelo seu recebo de 15 meses, mano. Tamo junto. Dá pro seu apoio. Ó, rapaziada, tá rolando sorteio, viu?
Quando chega... Ih, a Twitch morreu. A Twitch morreu pra caralho, não morreu? Ah, não. Ah, não, foi eu. Vou abrir a aposta, né? Votem aí, cachorros contra valquírios. Ai, a Twitch bugou? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá me ouvindo? F5 gás. Oh, que dia ruim pra jogar isso, pra fazer live, hein? Os meus follows não estão aparecendo. Canais recomendados, eu perdi o follow dele? Não, canais seguidos. Aqui é o canal recomendado. Mas eu sigo esses caras já. To the sun gods for the mid lane, but still a couple of options available there. But again, with some of those priority picks now taken off the table with the Merlin, with the Vulcan, and even this Agni, which is something that we've seen Benny Q go to a couple times. Persephone left alone. Don't imagine we see Benny go towards that one a second time in a row. So, the Valhalla Valkyrie still playing the waiting game. Vamos... Vou ir pro YouTube enquanto isso. Eu ia falar que quando chegar naquele meta dele, a gente roda o sorteio, tá? O YouTube é melhor, só que a Twitch tem drop, né? Typically, when the Alquan gets locked, you're looking to camp solo lane. You have such an easy time killing solo laners. You force them into either getting beads or playing as far back as possible. So I think that's why the Hounds are holding that pick for Ducky to see exactly what they can do. Cthulhu can be a good option, has that CC immunity, but then you're eating the entirety of Dragon Call, and that's not something a solo laner wants to do either. Well, we do need to throw it to a very quick break, and when we come back, we'll keep you guys going on the picks and bans for game number 2. So eles estão esperando a Twitch voltar ao normal? Ah, voltamos. F5.
Apologies for the delay, Smite fans, but we are just about to get right back in to the picks and bans for game number 2 between the Valhalla Valkyries and the Eldritch Hounds. The Hounds one game away from moving in to the upper half of the bracket to see and face off in a best of 5 later on into the week, but they've got to get through game number 2 first and see if they can take down the Valhalla Valkyries. So far, the only SCC team that has been able to find a single game win up against these squads. And now back into the picks and bans, I was wondering where we were going to see some picks pick up here. The Osiris lock-in with an Alquang already locked. What? That one, to me, the Alquang probably would be going towards jungle, but now we have Uller and Osiris thrown into the mix. Ô louco, double ADC, Uller mid. Are we seeing something even wilder here from the Valks? I mean, Deve ser Uller mid, né, pelo I'm menos. just amazed we go to Uller mid on when you're at down 0-1, right? Like that this is a pick that traditionally worked very well, took some nerfs, and since then we have seen not at all, right? And that to me is surprising. However, it does work extremely well at getting early pressure against Agni. He can't clear the wave very easily unless you're using Flame Dash, and if you Flame Dash on the way with an Uller around, you're losing beads the next time you do it. Isso voltou. So that could be the call. You need early pressure to facilitate that Alquang. 2022 uma música? Eu assisti o começo desse vídeo, só que eu não vi ele inteiro não. Dessa vez. Osiris and Uller can bring that. So Osiris, Uller for the bottom 2. Eu tenho que ver depois ele inteiro. For the Eldritch Hounds will be the Hercules. Esse ano não achei muito tão legal igual os últimos anos que tiveram, tá ligado? Listemics kind of picking this one up, started making some waves over there. Though we saw a very questionable start of the build for that one. I think it was like Warrior's Axe, Golden Blade. We'll see what this Hercules does for Ducky. We'll see what this Uller can do. Lá pro final tem uma coisinha que você gosta? Que medo, hein? Valkyries to avoid going down to the loser side of the bracket here. This is all for Smite World Championship qualifications this whole weekend. And so anything that gives you a chance, you're feeling good about. You called it, Myth. You and I were talking about this Alquang. Where's it going to go? You said, gotta be a solo lane Alquang. And it sure is. Look, if I'm a Valkyrie and my back's against the wall, I will contort it into a pretzel shape and break my Alquang solo? Ô louco, é um Alquang solo, um Osiris Jungle de manequim. Mas estranho, a build que eu vi dos Alquang solo foi com aquela gema e com o livro de Tot. Where is he? No, he's at green buff. He's got items. Has to, right? It's he has to. Doug, can we look at gold in pocket, please? He has 1375 in hand. No, what? Did he forget? What is happening? Wow. Peraí. Vê se tem aquele God que é seu Nemesis. Aquele quase nunca você consegue ganhar contra. O meu é o tier. O meu é Aquiles. Se tem um Aquiles contra, eu quase sempre perco, automaticamente. Bro, I'm stun locked. He stun locked me. Yeah, I don't know. So we got an Alquang solo, and we got Benny Q with 3 health pots and a mana pot and no items. Que o tá sem itens? Dude, couldn't tell you. If you're the chair, dude, give me some. I'm kidding. Bro, I'm kidding. There's no. Okay, he's going back. He figured it out. He must have just forgot. Well, what's he gonna pull O cara esqueceu de comprar os itens dele, velho. NA pra player. Eco. Round Eco. Salve, Chito. Candangoiano. Obrigado por seu sub de 4 meses, mano. Obrigado por seu apoio na live. Rapaziada, chegou na meta de subs, viu? Assim que esse jogo aqui acabar, eu vou dar sorteio, então participa. Jogador médio da Valkyries. Sacanagem. Ele roubou no básico. Ele roubou, mas ele quase morreu, hein? Agora o Ouro tem item, rapaziada. O cara esqueceu dos itens, velho. É NA Pro Player. Not a bad spot to put some pressure. No, I mean, that is one of the most aggressive two-man combos you could have towards the center of the map. Wouldn't catch me taking any fights there. If anything, if I'm the Eldritch Hounds, I'm thinking, how do I rotate over towards Aqua? How do I deal with this Alquang in the early? How do I slow him down? And it's just by having Oath make the rotation. Tem um Hércules no jogo? Que maluquice. Will eventually, regardless, no que time? Eu tô torcendo pros rounds. E a Valkyries é muito ruim, velho. A Valkyries é muito ruim, cara. Meu Deus. Eles só perdem, eles não tem ninguém que se destaca muito, tá ligado?
a little bit more consistently, which seems to be what he's itemized for. With the teleport. This is, it's not great, but he can get up and over. He's okay. Interceptor helps out, heals up a little bit, does a little damage. Ele tava apenas averiguando as defesas dos outros antes, entendi. Estratégia, né? Mas aí ele vai e puxa o item que todo Uller mid faz, que é o Bluestone com Transcendence. Swept away in game 1. How are you approaching game 2? Clearly the Valks open to unique draft, as they have been all year long. Nice healing back from Aquarius. Ducky must not have had full kit available to him on that Hercules. Estratégia. Now level 5. Would have been a death sentence had Ducky. Aposto que vai ter contra Valkyrias? Eu não. Mental wise, Myth. I mean, I suppose Eu não vou passar dinheiro no Smite, não. more funky picks. Tá maluco? The Valks are still somewhat confident in their own right. I mean, it has been an entire month since we've last seen the Valkyries. Right, so this could be what's working. This could be legitimately what just has been working for them. They strike me as the style of team that aren't going to just throw something wild at the wall. They seem for the most E eles deixaram o dano todo pro mágico, pro Alquang e pro Maui, né? É só os caras estacar a defesa física, na moral, eu acho. Is there an execute here for Aquarius? There's certainly plenty of stuns and just hit it. Morreu. Yes, that's first blood to the Valhalla Valkyries. Ele fez teleporte também, né? Ele é meio burrice isso, Fighting over in duo as Oath has sent his pressure left. And it's an answered back kill, maybe 5 seconds from being first blood. So the Eldritch Hounds get one. It's on to Gamma, so far from... O cara escolheu Terra pra não ser puxado pelo Xhitoman. A Terra é um boneco bom, pô. A galera subestima muito a Terra. Nossa, tem um Agni cucando a porra do Uller ali. Não é credo aí. O Agni tá dando aula no Uller. Be worried about it. You've got a pretty decently aggressive duo lane, all distraction. It is just sleight of hand to make sure you're not looking at Aqua over in that soul lane. So with Aqua starting off with first blood and just being 1-0 in general, an entire level lead as Ducky has just now hit 6. Yeah. Alarm bells are already starting to blow. O Maui tá de bids? I've been worried a bit as all. Não, ele tá de anticura. Esse Maui curte dar um invade, né? Cara tarado. Cara tarado, mano. Ele gosta de dar invade direto. Alston Maui não cansado de imunidade de knockout? Eu acho que não. Dá stun por acaso antes de puxar? Esses dados de supers é bom? É muito bom porque ele dá muita defesa mágica. E healing também, né? Os dois são bons, só que o pessoal só tem feito esses aqui. Esse de benevolência. E até acho que mama, hein? Big dashes away, tosses up the walls. He'll get pulled back. There's a nice stun from Benny Q and a slow burn onto the Terra. Foguete chegou, puto. By Dude Man, bro, but who's got the last bit of damage? None of these kills finished off. No more mana for Oath. Ai, o cara sem mana. Esse Agni tá macetando esse Uller, cara. Mid diff que fala. Lucas Gouveia Caio, que a pessoa falou. Tipo assim, você tá aqui e o Maui te ulta aqui. A ilha é minha mão. Você usa beats, você não é puxado, mas quando a ilha cai, você é empurrado rapidão pro lado? É isso que acontece? Eu nunca parei pra reparar. What this Alquang is going to accomplish if it goes unchecked. Pythagorean's piece already finished up. It's a good deal of Vice Steal, good deal of Sustain, a little bit of Aura Power for his teammates as well. But going in towards what I can only assume maybe like a Toxic Blade in this next Toxic Blade from Ducky. That's not what I'm used to seeing. Alquang solo's been running the circuit in the ranked scene recently. This is the first time I've seen this build. And ranked success is largely indicative of... Que build ele fala que é a primeira? Do Alquang, talvez, que ele falou? I mean, SPL players are playing ranked. Yeah, you're right. You know, just goes to reason. Mano, esse mal é um tarado, cara. Que cara tarado, véi.
Ele vai morrer por causa disso, olha. Olha que tarado. Tem que matar esse cara 1000 vezes, ele é um tarado. Ele foi em todos, não roubou nenhum e morreu 2 vezes já. Now the Hound's still down in gold, but up in kills. You know, all the kills been, or 2 of the 3, landed on. E aí, Hempel, belezinha? So the Valhalla Valkyries, the carries, the jungler. They've been able to. E ainda assim o Rama tá com mais level do que o Danzaburô. Drop them behind just yet. Now you do hope to see something from Kirmi here. It's an Osiris with mannequins and Golden Blade. You need to see that farm and maybe for the Valkyries myth, hopefully some jungle pressure. Não vale pra administrador? Vale, só que o pessoal na SP tá preferindo fazer o outro. Ele vai morrer de novo, velho. Ele é muito estranho esse cara, velho. Nem vai morrer. Ele jogou bem agora, hein? A ult dele foi muito boa. Because Crimson's out of mid, but there's no one low enough. Wow, he's gonna drop. And dude, man, bro. Tá, o Mal jogou bem agora, viu? These two teams have not been able to find a knockout punch on the left side. And the fight was constant, but nobody falls down. The Eldritch Hounds TKO 3, where it's only Oath that heads back to base on the other side. But you just gotta think, maybe had BennyQ been able to rotate in towards that fight, some of these low HP targets likely would have been no HP targets. Joga bem isso, porque tá atrás. Ele ficou pra trás pra dar chance, né? Fala isso não. Dá uma chancezinha. He hasn't had an issue getting involved on either side of the map. Has been rotating the entire match. No, Crimson had a fantastic game number 1 as well. Constantly finding damage on this very same. O Agn tá 11 e o Maui tá 5, cara. Puta que pariu. The stuns and the burst from Crim. All game long in game 1. I've now transferred over to some early damage lockdown here in game 2. O Uller está com a Transcendence. Finalmente 10 de cooldown, né? Fala todos não, Uller. Top level in the game and likely continues that, though Aquarius continuing to build up now. It's another stun on the Gamma. My goodness, this Maui has now fallen 2 levels behind. Not for lack of trying, but it has not worked out. Dave, I'm beginning to lose faith in the Ull selection. Hasn't accomplished a whole lot. I haven't lost faith in the Maui mamou de novo. O Maui mamou de novo. Maui's just good, man. That ultimate is just going to be good. Gamma could not level up again for the entirety of this match, and then 40 minutes in, hit a massive pull, and it could just change the game. The kit is so strong on Maui. That's where I'm at, personally. But this o maluco tá jogando com ele, tá fazendo cosplay, né? Ele parece o Maui, só que branco. Não, o Maui Just Good tá falando do God. O Gamma tá jogando com o rabo dele, com esse Maui aí. O boneco é bom. Como são os levando pro sup? Tem HP5 e MP5 no item. Quando você fica longe do aliado, ou então você tem assistência de kill de minion, você vai stacando. Quando o aliado tá low life, perto de você, você vai gastar os stacks para te curar e curar o aliado. Tá quase um barra Maui, né? Quase. As the Hounds hunting for something over in mid. It's been Gamma more often than not, but a Gold Fury now picked up by the Eldritch Hounds. This is a fight you might favor the Hounds in. And this would go a long way in leveling the game. From where we stand, the burn is slow. 11.5 minutes, you're not quickly doing it. Kirmi blinks, finds Crimson, but immediately has to leave. Grand Joust. As Osiris goes right back over, and the movement from Kirmi has been simply too smooth. For the Eldritch Hounds, but now Ducky's here, pulls Kirmi back, and you can't dodge that. O Echo chegou como? Daquele modelo. Repulled by the Eldritch Hounds. Gold Fury's real low, gotta slow it down. Wowie up in the air. Imagina ele rouba. Take the Fury for themselves. Keep your eyes on Aqua, he's in the back. Aqua needs some damage. Doesn't even have to use que dano ao Kwang, cara. Que porra é essa? We haven't even gotten too far underway in the build for this Al Kwang, but Toxic Blade, Pythag's piece, it's enough. Caralho, que dano foi esse do Al Kwang, velho? The Gold Lead equalized is even in kills, but Gold Fury
Qual o critério para eu escolher entre eles? O meu critério é o seguinte. Não tem muito dano mágico lá. Ou eu estou mais preocupado com os físicos do que com o mágico. Eu faço a benevolência, porque ela sozinha é um puta item de defesa mágica. Eu quero ficar perto do meu time e deixar eles tancudos com minhas auras e minhas defesas em área. Eu faço o presente. Eu quero sobreviver muito tempo e foda-se meu time. Aí eu faço o presente que vira aquela outra que é a amarela. Esses são meus critérios. A double hunter draft, even if one isn't building hunter. You've got the Alquang as well. Strong front line. The Eldritch Hound's a much more standard composition, top to bottom. It really is hard to say. I think it's going to come down to whether or not Kirmi's able to. Mas aí é os meus critérios. Aí cada um, né? Que presente? O Watcher's Gift. Que vira o Sentinel Embrace e eu não lembro como é que chama o outro. Não vai rolar nada aqui agora, vamos dar uma olhada. Sentinel's Gift que vira o Sentinel Embrace ou o Boom. Eu faço esse pra defender meu time, eu faço isso pra sobreviver. E eu faço isso aqui quando tem um mago lá. E esse aqui, teoricamente falando, você defende seu time também, porque você reduz o dano que eles tomam. Meu pau. Caralho. Mufasa tá pro sexo hoje. Bom stun. Ult não tão boa assim. Se eu fosse ele, eu tava mais na frente pra travar o caminho desse Lancelot. Eu tô percebendo que a ult da Terra tá garantindo uma fácil. A ult dela é muito absurda, velho, a ult da Terra. A ult dela tem de tudo um pouco. Ela dá cura, ela dá mitigação, e ela dá dano e ela tira o dano do inimigo, né? Ou ela tira defesa. Ela faz o cara tomar mais dano, não lembro agora. Slight experience leads here or there. Some in the solo lane. Maybe a little bit for Wowie as well, but their XP leads in reverse. The Eldritch Hounds, Crimson still slightly ahead of Benny in mid. Right. But for the most part, it's the Valhalla Valkyries top to bottom. I'm really curious about this next Pyromancer fight. That's when we're going to see the solo laners truly involved. Sure, they've made rotations, the both of them, and even Aqua picks up a kill around the table. A ult dela era muito engraçado antigamente, né? Você ultava geral, ficava com full cooldown, full mana e foda-se. Mano, quando a Terra Antiga ultava, eu fazia questão de ultar com o meu boneco, porque o cooldown era reduzido em 80%, não era? Era 80 ou era 60, não lembro agora. Nu, dando ulha. Finally, get to see him burst down Crimson. Now, an Agni from range, hard to get. But Benny Q able to connect this time, and that's given a momentary advantage to the Valhalla Valkyries. Grand Ó, quando tá meio forte, né? Nível 16? Porra! Valhalla Valkyries, you know, you gotta tá só um pouco forte esse Alquang. not an elimination set. But you don't want to play tomorrow in what will be. A Terra travou o cara. Olha o left dessa porra, cara. Esse Agni tá macetando, cara. O Agni tá amassando. It's Aqua who was under threat the entire time, and the Valkyries step forward to peel out for their soul laner. And they do so. Aqua makes his way out, but at the cost of two, both Gamma and Kirmi. He burst Quig. I don't know if he's going to try to go in. He doesn't have the burst, no way. No, but now Fire... Ah, ele errou, F. Aquarius doesn't have stealth. Meu amigo, pra que chegar tão perto de um Alquang? Pra que você chegou tão perto de um Alquang de ult e você sem bidis? Major fumble from Oath there. Gotta trust your allies to finish off that kill next time. That was the only way
O outro jogo tava tão vacilo que eu parei de narrar. Você fechou a live por causa disso? A gente fez a live por causa que tava caindo a live. Vai jogar de mid? Não, eu vou jogar só de igual de físico hoje, foda-se. You don't have beats? Unlikely that we see the Elgin Towns get aggressive. Aqua, he's building something up. 3-0, the only one on the board for his team. Ah, tá, essa jogada da Twitch mesmo. He's cooking, bro. Ducky's here, a chance to steal away the Pyromancer. Roubou pra caralho. And the Eldritch Hounds will steal it away. No. Roubou pra caralho. He burns it. My goodness, this game. Pra fazer vídeo, o que fazia compilado, ele faz bem de vez em quando agora, velho. Bem raramente. Era mó bom, mano. E aquele cara que fazia compilado BR de clipes, era mó legal também, velho. Pena que a galera para, porque Smite não dá muito retorno, né? Toma. Agni é roubado, né, viado? Starting to hover towards the left side of the map gives you the idea the Valkyries considering an Oni Fury. Maybe a fight is Oath. Toda hora esse Lancelot tem que usar ele defensivo, velho. Que tristeza. Still taking burst. Lots of ebbs and flows, Myth, building around which mid laner can poke the other out. It's right now BennyQ, who's half HP, but Northern Fury down from Quig follows up the Oni Fury pull. Valkyries drop it, end up backing away. Não vale a pena esses eles fazer full power, vale? Ai! Ó o foguete! Ó o foguete! Mataram... Quem que matou o Agni que não reparei? DMB healthy, as is Quig. Purple buff approached. Gotta think you can fall back to the Fury here. Gamma can't walk forward anymore. He's way too low HP. With Oath on rotation as well, I think I would like to see this Oni Fury pulled out. Only concern being maybe some steal potential from Benny. Wow, he doesn't have. Eu acho que se o Osiris faz full tank, ele faria mais trabalho do que ele damage. For a Fury pull from the Hounds. I thought. You thought. I thought. I was wondering if you might be right, but the Hounds go back in. Wowie with no snipes, so no chance to steal there. Oath still has his ult, but the Oni Fury, the split engagement here. Ai, Rama, ai, Rama, ai, Rama. Por que tão duro, Rama? Por que tão duro, Rama? Que isso, Rama? E agora deu merda pra eles. Eles puxaram um fight sem o Agni, velho. Oath sacrifices himself for Fury there every single time. I mean, that is a clear call. Ai, se essa pedra rouba. Se essa pedra rouba essa gold. Survive Aqua and barely confirm the objective. But the call from the Eldritch Hounds to reset after Oath had gone in entirely. Very. Nossa, o Uro tá com muito mais grave do que o Agni do nada, velho. Pior que o Agni tá com 3 kills na mão. A lot of their momentum lost in one small trade. All of it. 2K gold. Yeah, 2K gold. Aqua's still strong. Fire Giants up. Aqua's made the massive difference here, Myth. I mean, you've magnified. Essa Valhalla virou o jogo na real. Now we're finally seeing it play a role in these fights, and it'll have something to say to Quig here as well. Slowed down by Ducky, but slow. Oh, gastaram muita coisa já, hein? Ih, eles perdem a faixa agora, hein? Gastaram tudo na terra? É, mataram um cara. Gastaram muito recurso na terra. Cara, acho que eu acho que os dois estão bem parelhos, assim, de os dois serem bons ou não. Eles fazem mais caronte na SPL. So it's Kirmi who falls for nothing, and the Eldritch Hounds find a bit of footing once more. Had it been a clean pick for the Valkyries, it's a fire down, potentially some towers. Instead, it's a reset back to neutral, as both teams will be vying and jockeying for any sort of advantage they could find, moving in towards the fire from here. Ai, que chodinho, cara. Just yet. Maybe that Grand Joust could make it very difficult to utilize Water Illusion, the dash from Aqua. Lock them down, damage output, lots of AoE damage on the side of the Eldritch. É, quando você acaba de destacar o caronte é bem bom, né? Você fica rápido, tem HP 5. I think anti-heal's got to become a topic of conversation very shortly. Yep. Brawler's beat stick there for Oath, that'll help out a bit. But if Oath is tussling with Aqua, Ô, louco, o Danza meteu double crítico já.
3 de suporte, a terra. Nossa, a terra tá muito melhor. 009. Esse Maui mais trollou do que jogou. Olha, pra que a terra já upou o Beats, tá ligado? Upar nível 2, tudo bem. Agora upar nível 3, pra quê, tá ligado? Que tesão em upar as relíquias, cara. Mano, olha a filha da puta, cara. Ah, até tá jogando muito, velho. Tá maluco? O Danza morreu. This is just Wowie buying time, funneling Crimson back to the rest of the Valkyries. Wowie should be fine. An excavate does next. Deu merda essa fight aí. Foram focar o Rama fica 3 horas na ult. Deu muito merda isso, velho. 2 merdas que fizeram. O Danza foi muito fundo pra matar um cara. E foram focar o Rama. O Rama ulta e fica 3 horas. Ai, se ele rouba. Ai, se ele rouba, eu virava um Fusca turbinado, cara. Morreu, terrinha. On a killing spree. I thought Wowie was in some trouble in that last fight. Extends his life so effectively. Ó, o Kang passa com mais é quebrado, ó, o Kang solo, velho. E o pior, ele nem tá tanque. Só que ele parece tanque por conta de que ele cura tanto, velho. Yeah, I mean the answers just haven't been there. The damage output. You just need more items, I suppose. The Xhitoman suffering from lack of money. O Rama jogou muito ali. Ele comprou muito tempo. They just need to buy more. I mean, there isn't enough burst to deal with all the sustain that Aqua's got. O Rounds, ganha na moral, que eu quero jogar na moral. Já são 7 da noite. A build de dança não tá errada, só que é uma build de ranqueada, tá ligado? Aqui na SPL, no Mundial, eles fazem build de pen pra não ser counterado por anticrítico. Olha o Maui, já meteu anticrítico, tá ligado? Cosmoeba, valeu pelo seu 1 ano de sub no canal. Tamo junto, meu querido. Salve, Chitinho, quanto tempo? Quanto tempo? O que você tem feito com Corona Live mais? Gente, lembrando, assim que esse campeonato aqui acabar, eu vou rodar o sorteio, tá? Do Poseidon. Guys, do we want vision or damage? That's right. I don't know what I can afford to pay for. The Valhalla Valkyries. Estudos, pode crer. Yeah, Benny Q chose not to buy anything earlier in the game. The Hounds Eu não entendo esse tesão em upar ativo cedo, velho. Tipo, o Bids upado, cara. Belona de Ásia, ai, velho, nem fala que dói de lembrar de ontem. Cai com Belona de Ásia e cai contra o time dos sapos cegos. Que não pode me ver que já vem com pau duro atrás de mim. Benny skipped a meal so he could stay hungry in the game. That's like when you take the $1 million now, or like $5 a day for the rest of your life, and you choose the $5 so you know what the grind is like. It's called awful. Passive income, you know? So smart. So smart. Benny Q was the richest man on map via golden pocket there for a little bit of time. Abaixa o de pontos pra eu comprar mais ticket, velho. Não tem como eu baixar a quantidade no meio do negócio rolando. We don't want assets, we want liquid. That's right. Xhitoman's defending under the tier 2. I'm glad you brought us back, because I wasn't about to. There's not a whole lot happening for now. No, you're right. You can take a breather because we're just shoving in the waves and allowing the Xhitoman to set up their defense. It looks like a slight tier 2 defense from the Hounds, while the range of the Valkyries made their way. Oxi, é o Ula que quica fofo? On time are the Xhitoman. Now this is where Hercules can make a big difference. Ducky's looked fine in this game, but a big pullback underneath one of your. Eu não levaram uma frente do Seja porque eles estavam ocupados fazendo fire, não? Suddenly flips things right back. Only 30 seconds or so. Not sure the Valkyries, you know, when you suffer a loss in game 1 like you did, and you got a chance to send yourself to a game 3. Pelo menos não é o fire das Fênix, né? É o fire das torres só. No, keep it clean. Go ahead, reset. You've got a massive gold lead now. One that is so large, in fact, that the Xhitoman's
I mean, I was debating whether or not the Valkyries, even earlier with a 3,000 gold deficit, would feel favored in the late game. Now, 12,000 gold up, like, they're absolutely favored. Their composition is clearly... Ah, quando mataram a Terra, pode crer. Ah, eu não sei. É que às vezes os caras jogam pelo safe, né, pra não entregar o jogo, mas às vezes dá pra arriscar, às vezes também, né, sei lá. For the Valhalla Valkyries and is topping the damage charts as well, and just the sustain has continually grown, and now with Death's Embrace as well. Death Embrace. I'm thinking that might have been the only answer. Because let's think about other soul laners that might be able to force an Ankh pickup. Yep. Vamana, you buy it against him, and he's worthless. Aqua, yeah, you need it. You need it. I'm not buying against Hades. No? No way. Never. Well, perfected Rod of Tahuti. Now is Aquarius. And the rest of the Valhalla Valkyries. Nossa, o Aquarius meteu Tahuti na build dele. Que build estranha dele. Mas tá dando certo, né? Então ele faz o que ele quiser. Faltou mais anticura de um lado, né? Ah, não. Tem Divine, Brawler, isso aqui. Ai! Esse martelo que o Lancelot fez, você acha bom em junho? Então, valeu pelos 2 pila, Vitão. É o que acontece aqui. Em campeonato, assim, é muito foda jogar de jungle. Porque você é papel e é melee. E os caras geralmente vão jogar junto pra te focar, quando você for na backline. Então você ter defesa e sobrevivência é muito bom pra jungle. Em tipo de campeonato assim. Porque senão você só morre. Não é igual numa ranqueada que você pode focar o ADC, que o suporte do time inimigo vai estar lá na casa do caralho, seguindo o kill, tá ligado? Aqui no campeonato, os caras vão virar em você. Aí ter um pouquinho de defesa vale a pena, tá ligado? Tem vídeo no seu canal ensinando a jogar conquista, eu quero começar a jogar conquista, não sei como é. Tem guia de lane. Do modo em si eu não fiz guia ainda. Mas tipo assim, tem várias gameplays e tem os guias das lanes, tá ligado? Fire não é dos 30, pelo menos. Mas é arriscado, 5 caras de Fire. Ah, é Osiris, puta que pariu. No! Aí, ó o jungle. Ah, snipada! Shit! Ah, é o que eu falei. Você vai em cima, você vai de jungle em cima dos caras, os caras te focam e você morre. Isso aconteceu. Que agonia esse suporte com cooldown. Né, mano? Dá um nervoso esse cara que não build o cooldown. Eles não fazem cooldown, velho, o suporte. Ideia de vídeo? É que já vai mudar o meta também, né? O foda de fazer guia de conquista é que a cada 3 meses eles mudam o mapa, tá ligado? Por exemplo, hoje em dia o rotate é o quê? Speed, Red Lane, Verde, Roxo Lane, Blue Lane. Amanhã eles vão falar assim, ah, não vai ter mais Blue Buff no jogo. Ou o Blue é do mid agora, tá ligado? Daria pra fazer o quê? De eu fazer esses guias e ficar atualizando sempre, né? Every second the Valkyries aren't in your bird is a second well spent. You are so glad that you don't have to worry about that siege. Should be about maybe 30 seconds until the Valkyries can group up proper on one of these birds, so it's going to be a 2-minute just tower defense from the Elder Towns. Waiting on some key relics as well. No beads for Crimson, no shell for Crimson either. Shell lost for DMB as well. Whereas on the other side, it's just Kirmi without relics, and we're just not concerned about that anymore. Valhalla Valkyries in a very good position. Red amarelo qual sentido? Fazer o Red depois do Speed é bom quando você acha que a sua fight vai ser fraca ou o seu clear é fraco no mid. Por exemplo, você tá de Agni e tá de Suzano. O inimigo é uma Dagi e um Ra. Você não vai nem ganhar o clear deles. Nunca na sua vida. Nossa, o Osiris tá 0,6, velho. Se ele faz full tank, era melhor do que ele fazer esses monte de dano que ele buildou. Tira a Golden Blade, tira a King Size e foda-se. Mano, como é que esse Alkong tanca tanto, velho? Ele não tem defesa. É o HP desses itens aqui? HP daqui? Porra! O cara não perde HP, parece. He's back to full HP, by the way. He's already full strength. It's just so much life steal. Seconds count. You burned off some time from the
the Fire Giant here and the Valkyries. Oath doesn't have access to the ultimate anymore, so Se eu ganhar o clear, é priorizar sempre speed red? Ah, depende, pô. É que se igual, se os caras fazem red e speed, o que você vai fazer na lane, tá ligado? Morreu, ele tá sem ult. Oh. Ui, jogou bem, hein? O Lancelot? Acho que caso tenha um elemento novo mudou só uma coisinha. E poderia fazer um vídeo só sobre aquele elemento com observações sobre o que já tinha antes. Exemplo, adicionaram um mob que dá um buff novo. Aí o vídeo é sobre ela. Que porra esse Alquang tá curando tanto assim, véi? Morreu. Mano, o Alquang foi full life do nada. Morreu. Morreu nada, a cura dele. É, tipo, pensei em fazer isso também que o Franquinho mandou. Mano, o cara tanca a base da cura, velho. Foda-se. But you're not out of the fire just yet. Pull back. And even with Gamma trading his life as late into the fight as he did, 20 seconds left on the respawn, he'll be back up around the same time. Voltamos. Eldritch Hounds haven't really got a position where they could just push it and take it. Alô. Tá, meu chat morreu agora, peraí. Manda um sub aí pra ver se arrumou aqui, rapaziada. Pronto, voltou. Pelo no game? Nada, agora tá rolando o fight. Ah, porra, esse Lancelot tá puto, velho. O Alquang não morre, rapaziada. Morreu. Amém. Mano, os caras jogaram tudo no Alquang pra morrer. Acabou a live? Não, voltou a live, pô. F5. Still not a value trade for the Eldritch Towns. Better than you could have expected. 17,000 gold behind, but still certainly capable of taking the Fire Giant are the Valhalla Valkyries. Both hunters being alive. And with your tank there as well, I mean, it's a Valkyries vai ganhar, eu acho, hein? Fire dos 30, 2 DCs. Alquang, ah não, Alquang não vai ter o buff não. Doubt the Valhalla Valkyries will leave it up to Risk, and they won't. No, we're not rolling those dice. Yeah. Heroes X quebra pro Erros? Eu acho que seria mesmo, velho. O Heroes X é muito quebrado. Na real, o melhor pra ele seria fazer o inicial gente cura, porque esse Alquang aqui tá foda com esse monte de Life Shield. E, tipo, os caras têm anti-cura já, tá ligado? Mano, a Terra tem 0 de cooldown, velho. A Terra tem 0 de cooldown, velho. O Maui também. Como que consegue? Heitor botou ele lá pro seu follow. Como que consegue, velho? So good, in fact. That's like a 10 out of 10 experience. You got 30 seconds or so where Aquarius, Kirmi, and BennyQ don't have beads. They probably will be slow to step up, but mano, por que o Odres não vendeu essa Golden Blade até agora, velho? He really has. Faz uma Shogun, faz uma defesinha aí, pelo amor de Deus. Okay. There's already been too much chaos in this set. Mataram o Alquang. Mataram o Odres também. Ah, ele lutou pra fora. Kirmi has to leap away. It's unfathomable from the Valhalla Valkyries. They're split 3-2, and Aquarius gets deleted. Oh, the bird's dead for 50 seconds. Left side, Phoenix respawn, Crimson able to defend it as well.
O Alquang não usou beads nem blink, nem ult. O que ele fez? Ele só morreu? Ele só desapareceu? Minute and a half, just about. But no, that is an awful situation. You can't get picked there. Because now the Que bom que é o Smite do camp? Não é não. Se a Valhalla ganhar, vai ter mais um jogo. There's just no way that the Valkyries can get all the way back to those Phoenixes in time. O Alquang foi pra cima de 4 duas horas depois. Não. Cara, eu fundi as duas frases. O Alquang foi pra cima do duas horas sozinho, aí apareceu 4 depois. Mas ele não usou beads nem nada, ele só morreu, só aceitou a morte. Minute and 30 seconds. Can the Valhalla Valkyries regroup, shove down left or right side bird? That ends up being the question. É um Rama 7/0, velho. Puta que pariu. Se tem um bicho que você não quer ver forte, é Rama. E o Rama tá 7/0. Fire dos 30, post 3K, full build. Nossa senhora. Might still have one to go. Now, you know what? It's the mentality you were talking about with like Ravens and Titans earlier today. We were saying send the game along, make the Valkyries think, or in the argument you were making, make the Titans think about, you know, what they gotta do. It's the underdog. Mano, é dois básicos desse Rama e essa fence acabou, velho. But it's worse because if you lose this game, you lose the set, and you're on the loser side of the bracket. Right now, the Valkyries think. Nossa senhora, olha o dano desse Alquang, velho. Que porra é essa? That's good poke damage onto Oath. Fire Giant, 45 seconds left on the 3 members of the Valkyries that have it. The left side bird doesn't. O bom é que o Agni é muito bom pra defender Fênix, velho. Ah, mas levaram a Fênix. F. É 2 básicos do Rama, acabou a Fênix, velho. Could start to set up. There's a Pyromancer soon respawning. Pô, esse jogo é pra sentar, rapaziada. Ah, minha leve até caiu já nessa partida. Mano, esses 5 PCs de um lado e 5 do outro ali, vale minha casa, eu acho. It's not an immediate reset. Instead, maintaining presence, potentially a bit more DMB. Kiermy has not finished the kill off yet. This game, this would be a heck of a time for his first. Aquarius still rotates through. Ah, acabou. Kiermy lives on the back of the fight, doesn't end up dying. Nossa, o Agni macetou o cara. Como é que o Luiz não morreu, velho? Que abalo. Ih, o Lançote morreu. Mano, esse Agni tá jogando muito, velho. Mata o Rama, que nervoso! Ele não morre! I haven't seen a clean team fight in 41 minutes. I haven't seen one. Neither team has come out cleanly on the other side. This time it's Aqua, who pays for the sins of Kiermy. But the status quo goes unchanged. It is just the left side bird. Favoring the Valkyries. Os dois suportes não fazem cooldown. É uma fight e é isso, tá ligado? Having closed up the majority of effective gold separating these two teams. Everybody's 6 slotted. Wards in everyone's pockets, starter items done for everyone, relics upgraded as well. All of a sudden, was it 15, 16,000? Amém, o Ozri tirou o Ezek, a Golden Blade. And it's the best bird down. That is still true. The Valhalla Valkyries have generated the most threat that they can with only 1 Phoenix being taken. But Ducky can clear these waves, TP his way back in, plenty of wards in pocket for him to go to. Quem ganhar essa fight ganhou o jogo agora, acabou. Eu queria muito que os rounds ganhassem essa partida. O foda é que o Dans não consegue aplicar dano, olha. O Rama deu 37k, o Alquang 37k, o Ura 35. Lá, o Agni e o X são parelhos. Só que aí chega no Danza tem só 18k, tá ligado? E aí, Capinho, belezinha? Eles têm que jogar pro Agni, velho. Eles têm que jogar em volta do Agni. O X vai continuar na duo? Ele tem TP, né? Ele teleportar em algum lugar ali atrás. Nossa, olha o Fire, olha o Fire. O teleporte do X em algum lugar ele tá chegando.
Droparam o Fire. Gastaram a ult do Benza. Que o... Nossa, o Seja tá muito avançado, velho. Solta o Fire, pelo amor de Deus. Que é isso, velho? Tô louco. From Gamma, Kirmi finally finds a kill in Acabou. time to do so. Aquarius lives, but Bro immediately trades back. Acabou? And now it's Wowie who's got to roll away. Doesn't have snipes, got to stay alive due to positioning. But it's 3 of the hounds running him down. Got him. Acabou nada, filho. Acabou pra nós, pra eles, pra todo mundo. Mano, que raiva pra ser aquele Agni. Você tá sendo cucado por um Osiris e tem uma ult do Rama no seu rabo ainda. Take yet another team fight. Aqua has not figured out his positioning in these engagements. Has been taking too much. À esquerda, a dual lane da B, corre. Não para no resto não, buceta, a lane lá. And Ducky, throughout it all, clears out, what was it, 15 Tô falando, dá pio no Agni, porra. Salva o Agni que ele tá dando dano pra cacete. Yet again, the Eldritch Hounds have extended the game. This time, though, permanently extended. This is the last enhanced minion wave. On the left hand Build de mago dá pra fazer sem Tarrut de boas, igual do Agni, mas o Agni tem Tarrut. Não tá vendo aquele meteorozinho ali, não? Ó, o último item dele vermelho é o Tarrut. Só que eu tava upado, né? Ah, ele vendeu. Ah, ele vendeu de novo. Ele não sabe o que ele quer. Compra midinha agora. Mas funciona, dá pra você jogar sem Tarrut. É muito bom Tarrut, mas você pode jogar sem. Eu não sei se eu curto o Mirdin no Agni, velho. Você gasta o cooldown toda hora do Mirdin, né? Tá, porra, o Agni macetou o cara. Mano, o Alquang desligou, velho. Não joga mais. O Alquang parou de jogar do nada. Só morre agora. Toda hora você tá morrendo agora. Se eu fosse ele, eu tirava esse inicial dele, cara. Ele não tem attack speed e não tem espaço pra dar básico pra se curar com esse inicial. Se ele faz uma bolha, faz qualquer outro item, dava melhor do que esse item. Yeah, I don't know why Wowie would be Morreu. here. It's a non-committal steal. If it's not going to be Wowie, why is it going to be Betty Q? Oh no, it's disastrous. Saia vivo nunca, filho. É um Hércules. Ele tem o W pressionado, igual um maluco. O The Jukes, o Rei das Sugas? Ah, rapaz. Só tem um Rei das Sugas nesse jogo, rapaz. Real, né? Agora tá cheio de torre ainda. Não é GG, eu acho. O Alquang vai renascer. Na real, menos 2 por muito tempo. O Alquang não consegue jogar mais, olha. O Alquang não consegue entrar mais na faixa. É good games, hein? Olha o Agni, velho. Ai, o Agni morreu. Nossa, que boneco doente que é o Quang. Que doença mental que é o Quang, cara. Ai, dá GG, pelo amor de Deus. Não é GG, não é? Ah, o Rama dá muito dano, né, velho? Puta que pariu. Agora fudeu, sabe por quê? Porque vai renascer os caras antes do time do Hounds e vai fazer o Fire. Na real, só os 3 fazem o Fire, na moral.
could just walk in. O Agni vacilou, na real, velho. Não foi culpa do time dele. O Agni, ele em vez de dar o dash pro Titã, ele dashou pra cima do Alquang. Talvez ele confiou que o time dele ajudaria no Alquang, mas ele deveria ter ido no Titã. I don't even like that he's standing there, really. It's just wild. I can't. Let's take it back a little bit, Dave. Let's go back a little bit further. Benny steps up for the steal when your global presence hunter is farming a red buff. There is such a desync in the communication there from the Valkyries. It's just let them have it. No, we could try and steal. It can't be you. Benny gets picked, and you lose so much immediately afterward. Now it's the Eldritch Hounds on the respawn, on the mend, who have to step forward and slow down this fire. I'll tell you what, I think the Titans licking their chops. The opportunity é o Osiris. A Terra tá foda. A Terra tá fudendo cozinhos. Mano, a Terra fudeu geral, velho. Agora acabou. Acabou. Pô, a Terra jogou muito, velho. A Terra e o Fire, né? Fala disso não. Ducky on the chase, a pull is a death sentence for whoever it connects with. He's got the range. No, he'll dash away. But now, Myth, Gamma, Wowie, and Aquarius with a half HP Titan staring down the Eldritch Hounds on the verge of their first win against the Valkyries here this year. A double pull. Gets a kill on the Dude Man, bro. But Wowie's up in the sky. Wowie's up in the sky. And the Eldritch Hounds, they will get it done. They will 2-0 the Valhalla Valkyries. They were down. Boa, rounds do caralho. Boa, seu fodo. Descubra. I cannot believe that. The absolute pacing of that game is ridiculous. When you go back 20 minutes ago, we're talking about the perfect scenario, the perfect storm for Aqua on this Alquang. Was allowed to free farm for the entirety of the early, rotates in, I believe starts the game 6-1. And then from there it's pick after pick after pick. Mano, o Alquang tava muito forte, do nada ele só morreu. Abuso do ramo com crítico padrão? Não, é só na SPL que fazem isso. Na ranqueada e na casual fazem com crítico. It just builds up all this mental pressure, and that mental stack seems to have crushed the Valkyries. They leave their carries to stick around on the fire giant. Dude, they died to PvE. I couldn't believe it. They lost like 80% of their health bar to that fire Acabou? giant there. Nearly secure it. They don't. Ridiculous turn of events here as the Solo Jungle Diff. all year long struggled against the Valhalla Valkyries. But Myth, when does it matter? Right here, right now, with worlds on the line. These two teams could meet up. Na hora do Seja pra levar a frente, eles não tinham dois tanques, aí fudeu. Na real, o que aconteceu foi que direto o Alquang morreu de pick-off. Ele tomava os engage e só morria. E sem usar ativo ainda, ele morria. Agora, por que ele não usava ativo, eu não faço ideia. Aí é uma pergunta que você me pega um pouco.